Meus pontinhos de plantão, olha nós de novo aqui, olhando nos olhos do... Como é que é? Foquinhas, né? O batizado, esse povo me inventa, né? Foi meu passo que batizou Foquinha aqui. Prazer imenso ter vocês aqui. Eu sou o segundo ponto, Dan Silva, à disposição para a gente estar interagindo, brincando e se divertindo bastante. Não esqueça daquele joinha, se inscrever no canal e acionar o sininho. Nossos parceiros, Sicoob, cartões, seguro, empréstimo, consórcio, previdência, investimento e muito mais. Esquece banco, isso não é um banco, é cooperativa. É você ter relação direta com o seu investidor, com tudo que você precisa financeiramente. CS Distribuidora de Bebidas, no Instagram é cs.distribuidora de bebidas, tá bombando na cidade, só dá ela, é sensacional, eu só peço minha cerveja lá, vou sempre lá também, degustando aquela cerveja gelada. E La Forneria, olha como ele olha logo pra mim, que eu sou obrigado, viu? Só avisar pra vocês aqui, que todos os gestos aqui eu sou pago pra isso. Se você não fizer o La Forneria, ele disse que eu tenho que gravar tudo de novo aqui, falar tudo de novo, não tem jeito não. Mas agradecer aí que sempre manda uma pizza deliciosa pros nossos convidados, né? Até hoje ninguém reclamou e eu acredito que não irá reclamar, porque a pizza já chegou, Sérgio? Rapaz, Josi, se vira dos 500, vai puxar agora? Não, deixa aí, daqui a pouco eu te chamo. Rapaz, aí agora eu vou ficar babando aqui, né? Hoje tá linda, viu? Na hora errada ele mostrou essa pizza, né? Mas valeu demais. Lembrando você que tá aí nos acompanhando no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, compartilha, aperta aí, dá aquele likezinho para o YouTube compartilhar para mais pessoas. Já estamos na contagem regressiva para 1000 seguidores inscritos e com certeza... Quando a gente... Vamos fazer o seguinte, Sérgio, a gente vai fazer um sorteio sensacional aqui. Eu pensei numa coisa melhor, né? Já me travou, né? Me interessou. Não, que eu estou bem o tanto que eu trabalhei parcelado em 500 vezes. 50 episódios, gente. Já tem um ano e 50 pessoas... E pessoas que já passaram aqui pedindo até pelo amor de Deus para voltar. Calma que um dia vocês voltam, ainda que seja em 2500. Mas como diz o grande poeta Chaves, muita hora nessa calma. Palma, palma, não criemos pânico. Pois é, gente, então sejam bem-vindos todos aqui com a gente. E hoje a gente tem um privilégio de... Deixou o brinco cair? Foi o brinco, José? Anel. Ó, se for aliança, pode brigar, mano. Se for aliança, pode brigar, mano. Tranquilo. Tá tranquilo e favorável? Tá tranquilo. Por favor, vamos brindar aqui. Vamos sim. Josi Pereira, né? Josi Pereira. Eu sou péssimo pra nome, por isso que eu pergunto, gente. Tem gente que já me fez a pergunta. Por que tu fala o nome perguntando? Porque eu esqueci teu nome. Pra confirmar, tá certo. Eu esqueci. É melhor ser sincero do que Não é ficar, verdade? né? Oinha. Eu já falei isso aqui em off aqui, já falei que eu prefiro chamar de negão, brother, quando é homem, e bonita. Ô, bonita, porque aí... Pronto. Mas é o meu jeito. Mas, Josi, seja bem-vinda, um prazer muito grande. Deixar bem claro, né? Lógico que você é uma pessoa que tinha que estar aqui batendo esse papo com a gente. Você hoje tem uma representatividade, principalmente na área do autismo, que é muito bom, mas eu quero mandar um abraço pro meu amigo, um cara que eu sou fã, que é o Júnior Carvalho, da distribuidora Top B, que inclusive é gerente lá. E ele mandou uma mensagem pra mim, falou de você, falou que você tinha que estar aqui, legal, que cuida muito bem do filhão dele. E aí eu falei, pô, Júnior, na primeira oportunidade a gente chama. E a primeira oportunidade nem demorou, na verdade, né? E já tá aqui. Então, parabéns pelo trabalho que você faz, ô José. Nada. Eu fico honrada pelo convite, obrigada. Fico emocionada de saber que o assunto está sendo tratado com mais seriedade, né? Sim. A gente vê as mídias procurando falar mais sobre o assunto, chamar a atenção da sociedade. E obrigada, Júnior, aí por, né, me considerar assim, nessa representação. Me sinto muito honrada. Ele que eu já convidei algumas vezes, e aí ficou naquela, vou falar o quê? Fala que você é de Feira de Santana, já é muita coisa. Que você é uma pessoa que é de feira, mas não tem os hábitos de feira. Entendeu? A gente dá risada pra ajudar, mas vamos. Não, vocês mulheres não entendem, não. Não, a gente é solidária, vamos sorrir. Não, mulher não entende essas piadas sem graça.
ser solidárias, vamos sorrir. Piada sem graça de homem, mulher não entende. Vamos ser solidárias. E se você entender, será capaz de você falar, ô, gente? Aí ia perder a graça, verdade. Ela fala assim, ô, gente, faz com o Júnior, não. Verdade. Mas enfim, Josi, você é mãe de autistas ou de uma autista? Como Eu que é? sou mãe de gêmeas com autismo. Gêmeas? Tenho 2 meninas. É sério? Mas Sério. Qual o nível? Eu tenho uma autista grau 1, Ah. né? O pessoal hoje chama de autista leve, e tem uma autista grau 3, que é autista severo, que é aquele autista que precisa de suporte. Aham. E como é que foi? Tem quantos anos elas? As meninas têm 13 anos, a Flávia 13 e a anos Fernanda. já. Caramba. Isso. Mas como é que foi? Quando foi que você descobriu que elas eram autistas? Qual foi o impacto que teve na sua vida nesse processo aí? Cara, a gente, com 2 anos e meio, veio o diagnóstico mesmo fechado. Mas a gente já suspeitava com 8 meses. Já percebi algumas 8 características. meses. Isso. O bebê, ele dá sinais. Aham. Um bebê que não olha no olho, é um bebê muito inquieto, é um bebê muito agitado e chora por qualquer coisa, tá alimentado, não tá com febre, e você vê que ele tá inquieto. Então a gente começou a suspeitar, mas o coração de mãe vai negando, vai achando Até porque que não. também quanto mais novo, mais difícil o diagnóstico. É, mas quanto mais novo você diagnosticar, mais aquele autista pode ser funcional, Aham. né? Pode lhe ajudar. Mas que a gente fechou o diagnóstico foi com 2 anos e meio, 3 anos. E ali a gente começou a luta. Mas vocês já cuidavam dela de uma forma especial, já prevendo? Já. Eu Ou já você trabalhava- esperou chegar aos 2 anos para depois tomar algumas atitudes? Não, porque com 1 ano eu já via, porque eu tenho um mais velho, que chama Vitor. Vitor tem 19 anos agora, já é um rapaz. Então ajuda a cuidar também, Muito, me né? ajudou Quer dizer, ajudou, né? Ela já Me ajudou e me ajuda muito. ajuda, né? Então, pelos comportamentos dele, a gente percebia que elas estavam atrasadas. Então, eu começava as estimulações com elas, a questão do olhar, a questão do tato, mesmo eu não sendo psicóloga, mas eu procurava pesquisar e estudar de como trabalhar alguma intervenção com aquelas bebês que eu via que estava atrasada. Mas Porém, eu você já tem uma imaginava- formação que acaba também influenciando, que ajuda, digamos assim. Você é assistente social, não é isso? Hoje eu sou conselheira tutelar. A conselheira tutelar. Isso. Mas à época você não era. Não, na época eu trabalhava, eu lembro que eu trabalhava numa empresa, eu larguei o meu trabalho para poder cuidar das meninas, né? Quando diagnosticou mesmo, 2 anos e meio. Mas nesse andar do desenvolvimento delas, a gente achava que era por conta que nasceram prematuras. Aí a gente imaginava que por ser prematura, eu fui buscando como estimular um bebê prematuro. Uhum. Eu achava que era por conta disso, né? Os atrasos e aqueles comportamentos. Mas com 2 anos e meio, quando a gente levou no neuropediatra, ele constatou que eram autistas. Pois é. As duas. Aí, a partir dos 3 anos, 2 anos? Isso, 3 anos a gente começou as intervenções, Uhum. né? As terapias. E foi em casa, comigo também, né? Estudando, pesquisando, aí eu colocava o pai para ajudar, eu colocava o irmão. Daí veio essa paixão, foi isso? Aí nasceu essa vontade de ajudar e de compartilhar meus conhecimentos. Porque eu vi que é possível, mesmo você não tendo recurso nenhum, você conseguir estimular o seu filho. Você fazer com que o seu autista seja funcional. Independente se você tem uma condição financeira que lhe proporcione algo maior, como uma terapia ABA, que é a que eles realmente precisam, os autistas, né? Uhum. O que é autista funcional? Para que as O pessoas autista, entendam. isso, o autista funcional é aquele autista que ele é independente, né? Não é porque ele tem o diagnóstico de autismo que ele não consegue desenvolver Eu não as gosto habilidades. muito dessa expressão, mas significa, normalmente a gente usa, é viver uma vida normal. Exato. Digamos que ele consegue burlar as suas características e ele consegue viver... Se adaptar à Isso, sociedade. eu digo que a gente se camufla. Aham. Diante dos ditos típicos, a gente se camufla. Só em 93 a Organização Mundial de Saúde reconheceu o autismo. Sim. Trouxe, né, o autismo como uma realidade da sociedade, Sim. que precisava de tratamento. Não existia, antes de 93 não existia esse reconhecimento, essa necessidade Isso. de profissionais se especializarem na área, etc e tal. Alguns, mesmo com reconhecimento da Organização Mundial de Saúde, ainda não vê o autismo como uma doença. Não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento. É um transtorno que ele afeta diretamente a parte comportamental da criança. E a parte onde o cérebro os leva informações
para os autistas, essas informações chegam de formas diferentes. Uhum. Porque normalmente os autistas, eles têm chamada de os seus neurônios. Todo neurônio tem uma raizinha, né? Uhum, sim. No final da raizinha, eles têm aquela raizinha que chama sinapses. Essas sinapses dos autistas, normalmente, elas são mais curtinhas. Então, por isso, a diferença dos ditos típicos para os atípicos é por conta dessas sinapses. Elas não levam as informações em tempo real e nem da forma que chegaria no cérebro de uma pessoa que é dita típica, né? Então, por isso que às vezes você fala uma frase para um autista, de imediato ele não compreende ou ele não te responde, porque ele está processando. E até chegar essa mensagem ao fundo para ele poder te interpretar, às vezes chega só os fragmentos. E ele não consegue, né, te responder ou entender o que você está falando. E aí onde mora todo o problema, porque a sociedade, principalmente se tratando de hoje, da realidade nossa de momento, onde a gente tem as coisas muito aceleradas, o preconceito parece que quanto mais a sociedade se julga inteligente, mais preconceituosa ela se torna. E aí você lidar com uma pessoa que muitas vezes não olha nos olhos, uma pessoa que tem dificuldade de responder no tempo que a gente julga hábil, porque a gente julga a necessidade da resposta imediata como se fosse correta, e a pessoa, de acordo com a necessidade e a característica e a realidade de cada um, pode dar a resposta no tempo dela. Então, por conta disso tudo, na sua opinião, é por isso que o preconceito ainda existe com relação ao autismo, apesar de a gente ter conseguido derrubar muitas coisas já, né? Hoje eu falo que a gente está vivendo uma época de esclarecimento por conta das mídias, né? Mas, assim, a questão do preconceito, ela ainda é muito grande. É muito difícil de você... Porque eu digo que é algo que é cultural, que vem de família, que vem da sua casa, que vem do seu berço. Você que vai ensinar para o seu filho como tratar uma pessoa com qualquer tipo de deficiência, né? Então, assim, hoje em dia o trato com os autistas está melhor, mas existe ainda assim a vontade da nossa comunidade que as pessoas entendam o comportamento daquele autista, porque às vezes alguém vê um autista lá em crise, né? Aí muitos falam assim, ai, que menino mal criado, ai, que tá se jogando no chão, ah, mãe, você não tem pulso com essa criança. Já fez todo um pré-julgamento antes dela mesmo chegar para a pessoa e falar assim, você está precisando de ajuda? Eu posso te ajudar de alguma forma? Sentar com a criança, tentar acalmar a criança. É algum transtorno? Isso, ele tem alguma coisa? Não. Normalmente a gente primeiro recebe a pedrada. Sim. E depois a pergunta se é autista ou não. Pois é, eu fico imaginando o seguinte, nesse contexto que você falou, quantas crianças... antes do autismo se tornar uma realidade para a sociedade, eu digo de esclarecimento, porque o autismo não é uma realidade atual. Surgiu depois de 93, surgiu nos anos 2000, não. O autismo já existia talvez desde o início da humanidade. E quantas crianças não sofreram também os pais por conta dela ser autista e a mãe não reconhecer, o pai não reconhecer, a ciência não ter esse conhecimento e acabar tratando essas crianças como, sei lá, histérica, que a gente ouvia muito isso. Essa é uma criança histérica, é uma criança dramática, mal criada. Tinha todas essas nomenclaturas para uma criança que na verdade só tinha, e eu digo só porque... era o autismo, só precisava ser cuidado, na verdade. Você foi até delicado, elas eram tidas como crianças loucas, né? E assim, as pessoas falam hoje assim, aumentou muito o caso de autistas. Não, eles sempre estiveram lá. Eu ia tocar nesse assunto aí, A maioria, Dan, era internada em clínicas psiquiátricas, porque os pais, naquela época, achavam que o autista era louco. Os médicos pregavam isso. E que eles tinham que passar a vida toda. Então, assim, não se via autista naquela época porque eles estavam escondidos em manicômios, né? E tratado de forma assim desumanas. Hoje foi descoberto de pesquisas daquela época que muito dos autistas eram usados como forma de cobaias para poder estudar a síndrome, né?
Tanto que o próprio mentor, que é da síndrome de Asperger, que antigamente a gente conhecia o autismo não como autismo, o autismo leve a gente conhecia como síndrome de Asperger. Que é o, né? o Sérgio, que é nosso colega aqui, aí, né? O Sérgio, porque o Sérgio é de outra geração, não tem nada a ver com a nossa aqui. Isso. Sérgio não. Tadinho. Não, pronto, sim, é mais ou menos por aí. Então, quando o Sérgio foi diagnosticado, foi a síndrome de? Síndrome de Asperger. Ele era o cientista que deu o nome ao autismo, né? E ele que reconheceu que o autismo não era o mesmo que antigamente se chamava retardo mental. Hoje essa palavra foi banida, se chama deficiência intelectual. Sim. E ele diferenciou. Deficiência intelectual é uma coisa e a síndrome de Asperger. Agora você falou uma frase aí que é muito cotidiano, era normal, e a gente usava isso muitas vezes brincando. Sim. Com crianças que eram amigos nossos, que a gente não tinha noção, a gente falava, você é retardado. A palavra forte é fortíssima. Débil mental, retardado, você é maluco. Né? Porque muitas vezes o nosso amiguinho, eu digo, quando a gente tinha algum 10, 13, 14 anos, o comportamento não era, entre aspas, gente, pelo amor de Deus, normal como o nosso, normal como a gente julgava ser normal. Porque é besteira, né? Às vezes as pessoas usam a nomenclatura como justificativa pelo ato daquela pessoa. Sim. Mas enfim, eu só quero dizer o seguinte, você me deve isso. Quem diagnosticou você com autismo foi eu. Eu tenho TDAH, eu tenho... Não quero inventar síndrome, cara. Isso aí é o que? Significa? É uma característica. Vinho porque é vermelho. Ele tem hiperfocos, né? A gente percebe que ele tem hiperfocos. O Dan Silva A gente não, você que é especialista na área, que ele não percebe nada. Eu que diagnostiquei o autismo dele e quem trata do Sérgio sou eu. E eu cuido do Sérgio. Gente! Mas já existe avanço? Como é que você está julgando o tratamento com autismo? Eu digo na questão da saúde, dos profissionais da área de que possam tratar. Como é que está acontecendo isso no Brasil? Eu falo Brasil, mas pode ser bem local também, né? Hoje a gente pode falar que a gente está bem, né? Hoje você não se indica mais se internar uma criança com autismo, até mesmo ela sendo uma criança severo, né? Existem os tratamentos. Quantos níveis tem? Até o 4? São 3. Nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Que é aquela criança que depende de você para tudo, né? Precisa de auxílio para comer, para tomar banho, para se vestir, né? Muitas não são verbais e isso torna o autismo mais severo. Então, hoje existe sim pela conscientização ter aumentado muito, a divulgação muito também, existe também hoje um investimento maior da saúde, eu digo em termo de Brasil, tá? Sobre os tratamentos com os autistas. Então, hoje os médicos eles estão buscando mais falar do assunto, estudar, entender o assunto para poder ajudar essa comunidade autista que é muito grande. Eu vi uma história, eu tô dando risada, não é pela história, é pelo tamanho da ignorância, porque assim, eu não quero, claro, que ninguém seja como eu sou. Sim. Mas é muito interessante. Eu só vou colocar assim da possibilidade. As pessoas têm que ler um pouquinho de tudo na vida. De tudo. Leia um pouquinho, principalmente dos temas mais atuais. O que está rolando no momento? O autismo é um tema interessante? Leia um pouquinho. Uma pessoa me confidenciou que o filho dele chegou em determinado comércio com a pulseirinha, né, com as cores do autista. E aí o atendente falou assim, que bacana, você tá com a pulseira da Timbalada. Então assim, é interessante, por que eu tô querendo esse assunto? É interessante essa identificação. As pessoas, é bom que identifique um filho, alguém próximo, para que as pessoas conheçam e saibam que ele é autista, o porquê, até onde contribui essa identificação. É bom porque você evita constrangimento, você evita olhares preconceituosos, porque você está num local público. Normalmente os autistas, a gente anda com um crachazinho de identificação, né? Tem o símbolozinho do quebra-cabeça e tem a identificação de autismo. Alguns andam, os mais adolescentes e adultos gostam de usar os botãozinhos,
para poder identificar, outros as pulseiras, como você falou. E tem alguns autistas também que usam uma pulseirinha que é polêmica, que ela normalmente ela prende ao pulso da mãe e prende ao pulso da criança. E aí muitas pessoas que veem falam assim, ai que feio, parece que tá levando um cachorro, não é uma criança. Mas tem um motivo para aquela mãe tá usando aquela pulseirinha, porque a maioria dos autistas, principalmente o nível 3 de suporte, eles correm muito. E aí, meu irmão, pra gente pegar dá trabalho. Então, quem é mãe e pai sabe, né? Isso, então... Mas você é a favor, então, dessa pulseira? Sou a favor, porque eu já passei por isso. E eu era com duas. Eu agarrava uma no braço, outra no outro. Com pouca hora uma fugia, eu saía gritando no meio da rua, pega, pega, pega. Então, não é fácil. Então, assim, só que quando a pessoa vê, a pessoa não olha o lado bom. Né? Não, faz o julgamento de que a mãe está expondo a criança. Ai, que feio, tá expondo a criança, né? O menino tá parecendo um filhotinho de cachorro, é muito feio. Eu já vi mães chorarem, de quererem não usar mais a pulseirinha e passar o processo, de familiares criticar aquela mãe por aquela atitude. Então é importante a pessoa ter o conhecimento das identificações, das ferramentas que hoje estão sendo usadas para identificar o autista, para que a gente não passe esse tipo de digamos que de preconceito de certa forma. Uma criança a partir de quantos anos já pode considerar assim que passe pelo tratamento? Como eu falei, até você também citou Sim. isso. Quanto mais nova, por exemplo, recém-nascido, dificilmente ele vai expor que ele é autista. Ele vai precisar de um período, de um tempo, ter essa relação. O autismo, eu percebo que é muito a característica do autista. Para você descobrir, ele tem que ter relações. Ele Isso. tem que ter aquele contato com as pessoas. Isso. Então, a partir de quando é que uma mãe... Eu digo isso porque eu quero que você traga uma luz para por exemplo, uma gestora, uma genitora agora. A pessoa está gestante. E aí... A gente não deseja que tenha, mas se tiver, não é nenhuma, sei lá, uma tragédia, não é, de jeito nenhum. Então, a gente sabe da realidade hoje. Pode ser que seja um autista. Sim. Então, a partir de quando a mãe já começa a observar, a mãe e o pai, sim. já pode observar, já começar a ver alguns detalhes. Existe uma idade, assim, que é padrão para isso acontecer? O diagnóstico mesmo, os médicos... a maioria hoje está dando a partir dos 3 anos. O recomendável é os 6 anos. Porque aquelas características daquela criança nem sempre pode configurar que ela realmente é autista. Ela pode estar tendo um atraso no desenvolvimento, né? E não ser autismo. Então, a partir da idade de 6 meses é o que os médicos hoje recomendam para que os pais fiquem em alerta. E normalmente quem já tem um segundo filho percebe que existe uma diferença filho, isso, né? Percebe que o segundo está caminhando diferente. Então já é um alerta. Você, pai e mãe, já fica, fulaninho andou mais cedo, fulano tá atrasado, tá na fala atrasado, fica muito isolado, não foca no olho, não gosta de abraço. Quando o pai pega, a mãe pega, se esquiva. Então o pai e a mãe ali já tem que ficar de alerta e procurar um neuropediatra. Não que ele vai diagnosticar de imediato, mas ele vai falar assim, realmente ele está com atraso. Vamos encaminhar ele para fazer terapia. Vamos para psicóloga, vamos para fonoaudióloga, vamos para o terapeuta ocupacional. Vamos começar a trabalhar com essa criança. Aí com 3, 5 anos, aí vem o diagnóstico. Então, provando o autismo, se intensifica mais ainda as terapias. Mas é importante, Dan, principalmente dos pais, a aceitação. Porque quando a gente vê, a gente percebe que é diferente. E alguns pais negam. E isso, para mim, é você roubar a identidade daquela criança. É você não permitir que ela seja quem ela é. Hoje eu tenho uma filha autista, a Flávia, que está estudando no Colégio da Polícia Militar. E eu sempre enalteço o autismo dela. E eu falo pra ela, você é quem você é, mesmo você sendo autista, e você prova que você é capaz de qualquer coisa. O autismo não veio para limitar ninguém. A gente é que coloca as limitações para eles, né? Existem as adaptações, as dificuldades que eles vão passar, que são muito grandes, são muito difíceis. Mas quando existe a conscientização dos pais, de que quanto mais cedo você estimular e você aceitar, e você pregar, bater no peito e dizer assim, meu filho é autista. E eu amo ele do jeito que ele é. E ponto.
Vou cuidar dele. E ponto. Que massa, que massa, que massa. E como é que tá esse processo também das pessoas mais velhas? Por exemplo, o que aconteceu aqui? Não, agora não. Quase não vê autista adulto. Agora não é nem resenha, não. Vou falar sério agora. É sério. Não. Não, pelo amor de Deus, eu vou cuidar de você, calma. Mas por 93 praticamente foi ali. Sim. Né? Processo muito rápido. 93, 2003, 2023. São praticamente o quê? 21 anos. Muito rápido, um processo muito rápido. E teve muita gente que veio descobrir o autismo depois de velho. Precisa também do tratamento. Digo velho, já adulto, já né, jovem para adulto. Sim. Precisa também de um tratamento. Como é que é? Porque muitas vezes a pessoa fala, que já tenho 30 anos, agora que eu vou correr atrás de um tratamento para autismo, já vivi até hoje e não morri. Existe duas perguntas, na verdade. Tem muito preconceito das pessoas que têm autismo e só descobre depois de um tempo, de certo tempo. E mesmo depois de descobrir, depois de certo tempo, precisa de tratamento? O preconceito existe de qualquer identificação de qualquer idade que você for identificado. Ele é gritante. Chegou, é autista, já muda a visão da pessoa automaticamente. Então, assim, para um autista que já é diagnosticado adulto, eu lhe falo por mim, porque eu estou ainda em fase de construção desse meu fechamento de diagnóstico, e eu só descobri que eu tenho as características de autista leve por conta das minhas filhas, né? Então, assim, hoje eu falo assim por mim, é libertador, né, amigo? Você se sente mais aliviado? É libertador. Vem cá. Você se sente mais aliviado depois? Olha. Eu dei o diagnóstico. Tô preocupado porque você me deu. Fechou. Não, cara, eu pesquiso, eu leio sobre isso. É importante. Eu não especializo, não sou profissional da área, mas sim, a gente conhece um pouquinho. Pois é importante o diagnóstico, porque assim, pra mim é libertador, porque hoje eu vejo que alguns comportamentos meus na infância não era porque eu era a menina doidinha, como a turma falava, ou a menina esquisita, ou a menina danada, porque eu era muito hiperativa. Então, hoje é libertador porque eu sei, ufa, que alívio. Era só o autismo, não era nada mais. Não era nada além do que. Não era eu, era o autismo. Não era nada além do que eu realmente sou. É minha característica, é sua característica, né? A gente nasceu assim, tem que se orgulhar. Mas para algumas pessoas que a gente prega a causa, a gente é tido como um exemplo de superação, porque a gente passou aquilo tudo e a gente conseguiu viver numa época que a gente disfarçava as características, né? As nossas características, os nossos medos, e a gente conseguiu chegar aonde a gente está. Mas eu não vejo, nunca passei essa parte do preconceito e sim da admiração de algumas pessoas. Que bacana. Mas tem sim adultos autistas que após serem diagnosticados é bem complexo deles conseguir um emprego, né? Porque normalmente as pessoas, quando tá o termo de autismo, já julgam assim, ele não vai conseguir socializar. Como é que ele vai trabalhar com venda? Como é que ele vai me trazer retorno para a empresa? Trato com o público. Isso, se ele não socializa, né? Então, assim, o autista adulto, a gente aprende a burlar as características. A gente aprende a olhar no olho, a gente aprende a socializar, mas depois a gente tem a nossa descarga, né? Às vezes a gente se sente cansado quando tá em casa, os pensamentos dá aquele staff, a gente quer ficar quietinho no canto, é a sobrecarga. Porque a gente praticamente tem né? Tem que forçar um pouco mais até para absorver. Você tem que usar todo o seu cérebro, toda a sua força para você parecer para aquela pessoa que você tá de igual para igual. Mas não porque a gente quer esconder ou sentir vergonha, mas porque a gente tem medo do preconceito de quem tá lá. Né? Para você não seria interessante eu chegar aqui e começar a olhar pro chão, começar a girar os olhos. Não ter né? esse contato, não ter. Isso. Ia ser desconfortante. Então, hoje em dia, eu digo que os autistas leves, eles procuram. O maridão já reclamou alguma vez? Olha nos meus olhos, eu tô querendo falar contigo. Normalmente, quando a gente tem o contato assim com a pessoa, a gente foca mais. Mas a gente fica o tempo todo assim falando pra mente assim, eu tenho que olhar nos olhos, eu preciso olhar nos olhos, eu preciso olhar nos olhos. E a gente vai se adaptando. Bom, daí surge uma associação. Vamos falar um pouco dela? Bora? Vamos lá. Pode?
Ah, Tu não viu, não, é? Eu não obedeço, não. Eu não obedeço, não. Eu tô ligada aqui em tudo. Aqui eu sou desobediente. Mas você é autista. Autista tem essa inteligência, essa sapiência, essa racionalidade muito maior do que eu que não. Eu acho que eu tenho um TDAH. Não, você tem. E tem hiperfoco. Você, quando foca, você tá focado na conversa. Tanto que você não tá observando no meio. Né? Aí a gente tem que observar direitinho. É ruim conversar com uma pessoa assim, por causa disso, né? Ela consegue observar muito da gente. O chato, sabe o que é? É que a gente faz a leitura das expressões. E às vezes a gente faz a leitura das expressões errado. Às vezes você faz uma cara de que tá sério. Às vezes eu vejo uma cara de você que você tá engraçado. Né? Aí eu tenho que manter o controle, porque você está sério. Né? Mas em algum ponto do seu rosto eu vi algo que eu achei que você tava fazendo graça. Então, assim, eu tenho que saber diferenciar as feições. Demora um pouco pra observar isso, como é que funciona? Não, com o tempo a gente começa no início a gente acha que tá maluco, né? A gente fala assim, fulano me deu careta, fulano me olhou torto. E não é você. Aí você começa a filtrar. Falando, não, a primeira imagem é a imagem. Quando o povo fala assim, o autista ele tira 50 fotos do rosto da pessoa de uma vez só. Né? Aí a gente tem, não é que a gente vê as fotos assim, pá. Não, eu vejo as tuas características, o teu piscar, o teu olhar, o teu levantar de sobrancelha, é o movimento geral do teu rosto, da tua expressão corporal toda. Mas aí problema não, que pra mim não é problema, mas aí agora você me deixou encucado, porque eu tenho muito isso também de observar. O olhar, um gesto, uma entonação de voz, eu tenho muito. A minha namorada, a gente porque mulher é natural, né? Mulher sempre tem razão, né? Só que como eu observo muito esses detalhes, ela, tipo, no começo de um eu digo discussão não é de briga, discussão de diálogo de algum tema. E aí eu percebo uma entonação de uma voz, e aí depois a entonação já muda. Eu falei, pá, você já saiu daqui pra cá. Ela, porque tu é muito didático. Não, deixa eu te falar. Às vezes, com meu esposo, ele não me deixa mentir. É tipo assim, a entonação mesmo incomoda. Tipo, ele fala assim, agora a gente vinha pra cá, ele falou assim, não, a gente entrou na rua errada, era na rua de baixo, você fez eu vir cá pra rua de cima. Eu, baixo tom, calma aí. Tu tá com a entonação muito assim. Ele, eu tô falando normal. Tá falando normal. Mas eu acho que isso não tem nada a ver com autismo, não. Eu acho que isso tem a ver com mulheres. em geral. Porque eu também acho que isso é geral. Porque eu canso de eu falar com a minha mulher, rapaz, vou contar a história, que ela me matar, mas vou contar a história. Ela falou pra mim assim, amor, comprei uma sandália linda por X, valor bem baixo lá, nem lembro mais. E aí, só que lá em casa não tem mais espaço pra nada. Pois é. Eu falei assim, para de comprar, tira esse dinheiro, compra um bloco de cimento, faça um quarto só para guardar suas coisas. Ela quietou, saiu, quando voltou, eu estou magoada. É claro. Você brigou comigo, eu falei, brigou? Brigou onde, pelo amor de Deus? Porque a resposta que ela esperava, ela, amor, que linda sandália, muito bonita, essa daí é diferente. Tu falou pra ela arrumar um quarto, Não cabe mais nada. Já vi a caixinha da mulher, porque a mulher abre várias caixinhas, né? Vocês só tem uma. Os homens só tem uma caixinha, que resolve tudo, pufo, joga ali dentro e fecha. E a mulher não, aí ela já fica com aquilo lá, pronto, ele não me ama mais. Me ama mais, ele tá me mandando embora. Aí começa aquela tortura na cabeça das mulheres. Vocês inventaram o autismo, na verdade. Não, não é à toa que eles nascem mulheres, né? Sim, então sim. Eu acho que tem sim um pezinho lá. Sim, com certeza. Mas então fala o seguinte, vamos pro intervalo e a gente fala da associação. Pronto. Que é um mecanismo muito interessante, principalmente para as mães que se sentem sós. Mães e pais, né? A gente fala muito de mãe. A gente sabe que a mãe talvez tenha um passo à frente, mas eu tenho orgulho de dizer, é Márcio, né? É isso. Márcio, eu tô conhecendo agora, mas do pouco que eu conheço, eu já nem conheço nada, mas já sei que eu posso falar isso por você. E vou falar do Sérgio. Não, falar bem. De uma geração. Ai, até que enfim, né? Pelo menos agora é uma boa notícia, né? Eu não lembro do começo do podcast até agora que eu falei mal de você em nada. Não lembro de nada que eu tenha falado mal. Mas, maldade. Nada. Mas o que eu vou dizer, eu tô feliz, eu sou feliz pela geração de pais que nós estamos vivenciando nos últimos tempos. Verdade. O Sérgio, por exemplo, é um exemplo de pai, é um exemplo de carinho, de atenção, da gente estar reunido aqui, a filha ligar para tudo
E olha que eu já fui criticado por isso. De estar numa reunião e meu filho ligar e eu falo, gente, peraí que meu filho tá ligando. Ah, mas ele tem que entender. Não, eu não tenho que entender nada, meu irmão. Prioridade é filho. Vai que seja alguma coisa que seja de extrema importância. Verdade. Então, assim, se não for, meu filho, eu resolvo isso contigo depois e desligo. Mas até eu saber o que vou atender. Pode estar com quem for. Verdade. Meu filho é prioridade. E o Sérgio assim, eu tenho certeza que o Márcio também é assim. E a gente tem uma geração. Por isso que eu fico chateado quando chega o Dia dos Pais, quando eu vejo aquelas postagens. Ah, mas aquele pai que não dá atenção. Meu irmão, quando é Dia das Mães, ninguém lembra da mãe que não dá atenção. Verdade. Ninguém lembra da mãe que abandonou. Só lembra da mãe que é mãe, que cuida, que dá carinho. Por que no Dia dos Pais tem que ficar lembrando dos pais que não faz? Tem que homenagear os pais. Com certeza. Os que são pais. Aproveito até para desabafar aqui, viu? Como é que é? Focation? Foquinhos. Viu, Foquinhos? Estou retado com isso. Eu sou retado com isso. Mas eu vou mudar. Eu vou virar um ativista. Dos foquinhos. Não, dos pais. Gente, estamos de volta daqui a pouquinho. Agradecer mais uma vez o Sicoob. Você que precisa aí de um... É um banco, mas é uma cooperativa. Você vai poder, né, fazer parte do lucro, entender como é que funciona. Vale a pena. Entra nas redes sociais aí, busque. Fomos lá, tivemos uma reunião sensacional lá. CS Distribuidora de bebidas, sensacional também. La Forneria, deixa eu fazer logo a mãozinha que ele me reclama. @ La Forneria JQ de Jequié, tá bom, gente? Intervalo, já a gente volta com você. 2 Pontos Podcast em tudo que você pensar em mídia digital, nós estamos por lá. Um abraço. A Coopere, ela surge em 1993. Ela nasce de uma experiência exitosa do ventre da APAEB, em Valente, na Bahia, no intuito de curar a dor vivida por agricultores e agricultoras da lavoura do sisal. Em 98, a Coopere, então, integra ao Sicoob. Eu sou cooperada desde a fundação do Sicoob Coopere. Com o Sicoob Coopere, eu consegui realizar um sonho. E aí eu fui procurando, de banco em banco, agência por agência, e o Sicoob assim, foi um achado, né? Então nós trabalhamos com o Sicoob, se não me falha a memória, há mais de 20 anos. Tinha uma garagemzinha aqui, no local que é o mercado hoje, no tempo, né? Pequenininho, foi onde eu fui no Sicoob, eles abriram as portas para mim, né? E já se vai aí 27 anos, né, de cooperado. E depois vem os benefícios, né? Comecei pequenininha e graças ao Sicoob, a essa parceria, essa facilidade de empréstimo com taxas de juros muito boas, eu tenho conseguido elevar o meu comércio. Eu sempre consegui o apoio do Sicoob. A galera era muito mais acessível, era muito mais fácil de conversar, de entender a minha linguagem, eu entendi o que eles estavam falando comigo também. Eles me ensinaram, me ajudaram mesmo. E aí surgiu a necessidade de começar a fabricar o meu produto. E eu consegui novamente o apoio do Sicoob Coopere, e eu consegui montar minha fábrica, a gente fabrica tudo que a gente vende, a gente fabrica. Primeiro eu fiz um empréstimo no Sicoob Coopere, depois que a gente construiu a casa, a gente resolveu pôr um comércio. A parceria que eu tenho com eles, eu consegui ampliar o meu apiário, é outra fonte de renda. Eu tenho vontade de ter meu próprio negócio, botar assim um mercado. Desde novinho que eu trabalhei nesse ramo de mercado. O Sicoob Coopere para mim foi, eu falo assim, foi tipo um alicerce para mim, uma base. Porque pegar um talão de cheque, me deu também um cartão de crédito, onde me deu até um limitezinho. Foi onde eu comecei certinho a comprar para meus fornecedores, tudo. E é isso aí, depois disso o mercado, graças a Deus, deu certo, está dando certo até hoje. Nós temos mais de 20 anos de parceria e foi no Sicoob Coopere que nós encontramos o parceiro ideal para fazermos as ampliações e implantamos a energia solar devido ao apoio do Sicoob Coopere. Então, juntamente com o Sicoob Coopere, fez um empréstimozinho, eu comprei 12 para-brisas. E hoje, para vocês verem aí, tem mais de 12 aí, né? Graças a Deus. Sicoob Coopere acreditou na instituição Educandade Divino Mestre. E eu tenho certeza que eu vou poder contar com o Sicoob Coopere como parceiro. E isso me deixa muito feliz em fazer parte dessa cooperativa que é o Sicoob Coopere. A cooperativa Sicoob para mim foi tudo. Foi o início, né? Onde eu comecei tudo e está até hoje. Eu já quero crescer junto lá com o Sicoob. É nosso braço direito.
e há de nós que não fosse a cooperativa. Eu não quero nem ver falar que acaba a cooperativa. Me ajudaram a realizar esse sonho, né? Me vejo franqueando o meu negócio e eu sei que o Cicobi vai fazer parte disso, como tem feito parte de toda a nossa história. Quero que essa parceria continue e a gente vamos crescer juntos, com a fé em Deus. E assim o Cicobi Coopere segue, construindo a sua história no firme propósito de conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Somos a CS Distribuidora de Bebidas. Estamos localizados na Avenida Adolfo Ribeiro, número 71, loja A, na avenida principal do São Judas Tadeu. Eu sempre compro na CS porque aqui eu encontro os melhores vinhos, os melhores preços e um excelente atendimento. Quando eu penso em cerveja gelada, em produtos de qualidade, a carne para o churrasco, o biscoitinho, o salgadinho, aquele queijo delicioso, só me vem à mente a CS. E aqui faço minhas compras e sigo para casa. Super indico a CS Distribuidora. Para você que ainda não conhece a nossa loja, estamos aqui de portas abertas para recebê-lo. Viemos para somar, estamos para servir. Dois Pontos Podcast, feito por pessoas que têm o que dizer. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Inscreva-se! Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui de volta, mais um bloco aqui do nosso Dois Pontos Podcast, com essa presença aqui maravilhosa de Josiane, conselheira tutelar, não é isso? Antes da gente começar esse segundo bloco, eu queria agradecer nossos patrocinadores, Banco Cicobi, fantástico banco, um banco que cabe na palma da sua mão. Tem um aplicativozinho aqui que você faz tudo, até abrir conta, tudo, você faz tudo por aqui, muito prático. A La Forneria, que trouxe uma pizza aqui deliciosa. Gostou da pizza? Adorei, parabéns aí, viu? Tava O lugar, já foi lá? Delícia. Não, mas agora eu fiquei curiosa de ir. Vou convidar o esposo pra gente ir. É fantástico. Né? Não, querido. Assim, a gente convida porque o convite pra vir de vocês demora. Então a gente já... Exato. Então a gente convida pra não dizer que a gente tá obrigando. Indo para a exposição, sim, ali no Cilion, indo para a exposição, sim, a segunda à esquerda é um lugar bem rústico. Ai, que legal. Fantástico lugar, fantástico, agradável, aberto, bem arejado, é muito bom, vale a pena, viu? Pronto. E mais uma vez agradecer a CS Distribuidora de Bebidas, Caian, mais uma vez, muito obrigado, nos mandou um delicioso vinho em homenagem a Dan, que não pode mostrar aí o vinho.
Eu não pedi não, rapaz. Ele que mostra. E que delícia, chileno, viu? Que delícia esse vinho, Gato Negro. Muito, muito, muito bom. Cabernet Sauvignon. Toma aqui. E por último, toma aqui, meu querido. Tá vendo? Aí, ó, o autismo dele. Aí, ó. Mania disso. Os 5 minutos que ele sai é TikTok. TikTok. Não, mas você fica vendo vídeo de TikTok. Mas vamos lá, gente. Josiane. Oi. Eu tava prestando atenção ali, quando você tava conversando com o Dan, e eu vi a sua dedicação. Deu para perceber que você passou por certas dificuldades para criar as suas filhas, né? Porque tem que ter uma atenção redobrada. Sim, sim. Tem que ter, eu acredito que não deve ter sido fácil, mas também de certa forma é edificador, né? Que você aprende mais, exige mais de você e acaba tirando algo de você que você nem sabia que tinha. Não é isso? Você, na sua experiência aí de conselheira tutelar, né? Eu vou te chamar assim, porque não, especialista em autismo. Sim. Você já soube de algum caso assim de abandono de crianças autistas por parte dos pais, porque não tiveram paciência, não tiveram sei lá, um cuidado, desistiram? Sim. Isso acontece a todo momento, na realidade, né? Em qualquer lugar do país, do mundo, a gente vê pais, companheiros abandonando as suas esposas, ou de início, logo quando recebe o diagnóstico, ou passando algum tempo depois, ele acha que ele está cansado, que ele está estressado, que ele não vai aguentar aquilo ali, e ele acaba abandonando, sim, aquela mãe com aquela criança autista, que a maioria já não tem suporte. A maioria de nós não temos, os familiares se afastam de imediato, né? Porque aquela criança é uma criança que dá muito trabalho, que grita muito, às vezes bate, às vezes não tem um horário certo para comer, não gosta da comida que você faz, então a própria família se afasta. E aí você só tem um companheiro. E a maioria deles, né, se afastam, se abandonam lá, né? Mas assim, abandonar a criança mesmo, tirar de casa, abandonar em algum local, alguma instituição, alguma creche, você já soube disso? Raramente a gente vê, mas existem sim casos. Mas raramente, na maioria das vezes, a maternidade, a maioria das mães de autistas, elas se tornam leoas. Então elas defendem a sua cria, mesmo ela não tendo auxílio de ninguém, recurso financeiro nenhum. Então você vê uma mãe ali correndo atrás de tudo para aquele autista, fazendo o possível para que ele tenha o melhor, né? Então, mas tem sim casos de mães que abandonam, entregam para adoção, entregam para o estado, para o município, porque não tem condição de cuidar. Outras, quando não entregam, existe os maus tratos, né? Bate, não entende o comportamento da criança, não procuram estudar, não procuram entender que aquele comportamento não é algo proposital, não é uma malcriação, já é um comportamento do próprio autista. Então a gente vê sim famílias desestruturadas, pais abandonando os lares, mães perdendo o equilíbrio a ponto de espancar o seu filho. Então é bem complicado sim essa questão. Existem algumas características próprias, né, de se identificar a criança com autismo. Sim. Né? Existe essas características são bem assim pontuais ou apenas é algo que vem com o tempo? São características fortes, né? Normalmente você, quando vê uma criança com autismo, você já vê que ela é diferente, né? Tem algumas características que vêm selecionadas pelos médicos, que eu posso citar aqui, que eu estou lembrando, andar na ponta dos pés, é uma característica forte. Colocar as mãozinhas no ouvido, o balançar em forma de pêndulo, é algo para a criança ou o adulto autista se regular. O balançar do pé também é algo regulatório. Quando eu falo regulatório, porque a maioria dos autistas tem um transtorno do processamento sensorial, né? O que seria esse transtorno? São todos os nossos sentidos que estão aguçados ao mesmo tempo e a gente precisa se autorregular para manter uma socialização. Certo. Então, às vezes, um autista adulto ele usa o balançar do pé, alguns usam métodos para poder
manter essa autorregulação, como uma bolinha, ou então algum dado, alguma coisa que ele possa estar ali mexendo, se autorregulando. Você falou balançar o pé, mas balançar o pé, eu mesmo fico direto, ó, balançando o pé. Mas isso é uma coisa de ansiedade, né? Você pode estar se autorregulando ou você pode estar ansioso. Entendeu? Pode levar. Dr. Dan me diagnosticou aqui já sabe. como autista. Eu indico todo mundo sem o Dr. Dan. Você tá vendo? Você também é autista, né? Isso, eu tô em fase de diagnóstico ainda, né? Com as características, a psicóloga da minha filha percebeu as características em mim e a gente começou a diagnosticar. Mas é um processo bem lento para até chegar ao fechamento do diagnóstico. Você arriscaria confirmar que a maioria das pessoas tem um pouco de autismo? Cara, como a ciência fala que o autismo é algo genético, né? A própria ciência já determinou que não existe acontecimento nenhum, que o que existe é a genética. Hoje em dia eu acredito que a gente tem, assim, meu filho, uma quantidade enorme de autistas que não são diagnosticados e que são muito bem treinados consigo e acaba burlando as características, né? Quem vai dizer que eu e você é autista ainda? Pois é. Aqui é papo, ó, gente, é papo de autistas. De autista pra autista. Porque Dan fica fazendo resenha, tá vendo? Ele é demais. Não, ele fica... vem. Olha pra aí. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô admirando o autista de tal modo que eu tô desejando, desejo que a humanidade fosse autista. É mesmo? São pessoas maravilhosas. A gente tem um coração muito puro. Às vezes eu sou, como é que se diz? Eu preciso de um toque das pessoas, porque a gente acaba se iludindo demais com a pessoa, né? Às vezes a pessoa tá sendo agradável com você, mas ela quer algo em troca, tem um interesse, e a gente não tem essa percepção. Tem isso. Às vezes, até um quebra-cabeça, vamos dizer, mas às vezes uma coisa tão simples a gente não consegue resolver. Porque é simples demais, às vezes a gente busca algo mais complexo. Eu mesmo já percebi isso. Eu adoro coisas mais complexas, adoro coisas mais... Dan, se prepara. Mas é verdade. Por isso que ele tá te aturando 1 ano já, né? Não é questão de adorar, é aturar. É diferente a palavra. É muito complexo, Dan Silva. Eu já senti. Percebeu, né? Percebi. Não, isso a gente concorda. Tadinho. Você me falou mais cedo, Josiane, que mudaram a nomenclatura de Asperger, síndrome de Asperger, não foi? Sim. Está sendo considerado agora um autismo, né? Vamos dizer assim, autismo 1. É nível 1. Você chamou o autista de autista nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte. Por que foi banido o Asperger? Porque fora visto as filmagens do que Asperger, que é o cientista ele que deu a nomenclatura do autismo e descobriu que o autismo não era deficiência intelectual, e sim um transtorno de neurodesenvolvimento. Mas para ele descobrir isso, vários autistas foram cobaias daquele homem, né? E vários autistas sofreram muito na mão dele, com testes de medicação, com choque elétrico. Ele testou todo tipo de terapia evasiva e repulsiva até para tentar chegar numa cura do autismo, né? E com essa descoberta, recentemente foi banido o nome dele e hoje não se usa mais síndrome de Asperger, é autista leve nível 1. É uma ofensa. Isso, é uma agressão para os autistas, porque os que passaram lá, na época eles não foram vistos dessa forma, porque, poxa, o cara descobriu um transtorno que ninguém sabia o que era, estudou pra caramba, mas a que ponto foi isso? Né? A que custo? Quantas crianças e adultos não morreram na mão dele? Então, por isso que hoje é banido e não se fala mais síndrome de Asperger. Você falar com certa propriedade, você devia fazer psicologia. Você tá quase me convencendo, viu? Faça. Minha esposa é psicóloga, faça. Não, né? É fantástico. Não, o meu primeiro paciente vai ser Dan Silva. Eu quero. É um caso desafiador. Pago a consulta. Eu pago a consulta. A humanidade está precisando deste homem curado. Pronto, vai ser um desafio.
Vai ser sua contribuição para a humanidade. É, né? É. Vai ser importante, que vocês dois agora vão, né, se identificar. Do 0 ao 6, né? Vixe. Pois é, você estava falando aí, Josiane, eu queria te fazer outra pergunta. Qual é a melhor abordagem para ajudar uma criança Sim. com autismo, para adaptar ela à sociedade? O que você, assim, com a sua experiência, o que você fez para contribuir para suas filhas se adaptarem ao meio delas? Na escola, em casa, no meio de familiares. Qual foi a sua abordagem? O que você fez? Você usou alguma técnica? Muita conversa? Algum artifício? Alguma ferramenta? Bom, quando eu recebi assim, a gente tem disso também, viu? Porque filtra a conversa aqui, filtra lá também. Mas a culpa é de Dan. É demais, é por isso que eu vou te tratar. A primeira consulta é sua, certeza. Cara, eu tô satisfeitíssimo com essa. Faça essa contribuição para a humanidade. Pronto, a tua pergunta... Lá ela vai gostar muito, né? Vou pra aí. A tua pergunta foi sobre... Qual é a melhor abordagem para fazer com que uma criança com autismo ela se adapte melhor ao ambiente onde ela convive? Escola, em casa, entre familiares. Sim, sim. Cara, o que eu posso te dizer é que foi uma construção. Em todas as áreas. Em casa foi mais fácil, porque eu estudava, apresentava os... Você é autodidata. Isso. Eu sou futuco de tudo um pouco. De lei, a médico, a diagnóstico, de tudo um pouco. Eu gosto dessa questão de conhecer. Né, é massa. Assim. É tipo como se você fosse uma enciclopédia. A pessoa abre e qualquer pergunta você tem uma resposta. Eu futuco também, vou atrás. Tudo que eu sei, a maioria é autodidata. Isso. E aí, quando eu comecei a estudar, né, essas questões com as meninas, eu comecei a trazer as intervenções para dentro de casa, porque a gente não poderia pagar, que é muito caro um tratamento para um autista mesmo. Muito caro. E aí eu comecei a trazer para casa e eles aplicarem em casa. Eu tirava de 2 horas da tarde até as 5:30 da tarde estimulando as meninas. Então eu tinha, cada dia da semana, eu tinha uma planilha que eu colocava. Hoje é dia de estimular a fala, hoje é dia de estimular o cognitivo, hoje é dia de estimular a parte sensorial, que é aquelas mais tinham aguçadas. E eu ia estudar o que os terapeutas ocupacional trabalhavam, e eu tinha aquela tarde inteira para trabalhar com elas. Ia trabalhar com música. Aí quando o meu esposo chegava do trabalho à noite, eu já tinha a escala dele. Ele tomava banho, tomava o café, e ele ia aplicar as intervenções e eu ia estudar, né? E o mais difícil é na escola. Na escola é muito difícil. Que outras crianças não compreendem, né? Exato, não só pela criança, é o próprio adulto, o próprio professor. A criança que está na escola, na fase de maternal, você entra na sala, tem lá um monte de informativo, um monte de bonequinho, um monte de coisa, a sala cheia de informação. Para um autista, isso já é um fator para desenvolver uma crise sensorial. Porque o normal para eles é eles entrarem dentro de uma sala de aula que já é muito difícil, com muita criança, muito barulho, é muito estímulo. Quando você entra numa sala, tipo, eu entrei aqui na sua sala, eu tenho o barulho do ar-condicionado, eu tenho os monitores, eu tenho as luzes, isso tudo a gente começa com o tempo a se adaptar e a fugir do foco disso. Então isso você consegue centrar. E o autista, quando ele está nessa fase de criança, ele não consegue. Aí desencadeia as crises. É onde a criança chora, a criança grita, a professora não entende. Por que esse menino tanto chora, que só entra aqui chorando? Mas não prepara o meio. E aí quando a gente, mãe, vai sinalizar, olha, a sua parede tem muita informação, tem muito quadro, tem que tirar. Você salienta, eles dão bola. Isso. Aí como é que eu vou, mãe, tirar, sendo que tem 22 alunos que dependem disso aqui? Realmente é difícil para elas. Mas aí vem a questão da inclusão. Como é que se faz a inclusão dessa forma? Se a inclusão diz que é o meio que tem que se modificar para aquela pessoa com deficiência estar incluída e não a pessoa que tem. Então, assim, dificuldade na escola, dificuldade na saúde, mas eu sempre fui, como é que se diz? De me impor nos lugares que eu sempre cheguei. Tanto na saúde como na educação, de que o certo é assim
eu não sei. Eu falei assim, eu tô apta a ensinar, quer aprender? E eu vou lá e eu ensino. E tem que se fazer da forma que é correta. E Jequié, tem lugares especializados nesse ensinamento, nessa educação para crianças com autismo? Olha, tu fala no sentido médico ou no sentido pedagógico? Pedagógico, educacional. Pronto. A gente tem a Secretaria de Educação Especial, que é a que cuida das crianças com deficiência. Certo. Aqui em Jequié, não só os autistas, né? E lá eles têm uma equipe que trabalha justamente para isso, para ter as atividades adaptadas, preparar o profissional de apoio para poder estar recebendo essas crianças. Mas eu ainda digo que é tudo muito arcaico. É tudo ainda feito muito na idade da pedra, né? Porque os avanços são muito grandes. Precisa se avançar muito ainda na educação. Mas eu digo que a educação da rede privada, ela é mais fechada para essas mudanças. Mas a educação da rede municipal, ela está mais apta. Ela procura, sim, está criando ferramentas para essa criança estar estabilizada na escola. Você falou mais cedo aí que você usava ferramentas visuais, sonoras. Sim. Né, com suas filhas. Sabe o que eu lembrei que veio na minha memória aqui agora? Quando eu era garoto, devia ter uns 10 anos, 9 para 10 anos, você sabe que a gente tem aquele som intracraniano, né? Aquele zoado, aquele aquela coisa. Eu comecei a prestar atenção nisso e não consegui desfocar. Rapaz, eu pensei que eu tava ficando louco. Todos os dias eu ficava prestando atenção nesse zumbido, que a gente tem um zumbido, né? Só que agora aqui, todos nós temos, só que a gente não tá prestando atenção. Vocês que estão aí ouvindo aqui, vendo a gente, você também tem esse zumbido, mas às vezes você tá escutando um som, tá trabalhando, tá prestando atenção no que tá, né, no trabalho, tá estudando e tal, e você não presta atenção. Mas teve uma época que eu não conseguia parar de ouvir esse zumbido. Entre os 9 e 10 anos. E eu achei que eu tava ficando maluco. Eu chegava pra minha mãe, mas você tá ouvindo esse zumbido? E você já passou a ter visto? Eu pergunto pra ele, tu ouviu? Ele ouviu o quê? Eu falei, nada não. É um zumbido. Pessoal, eu procurei saber na época. Ai, tu tinha que conhecer Dan. Tu tinha que conhecer Dan com 7 anos. Pois é. Mas é isso. E esse zumbido intracraniano, todos nós temos. Se você parar, na hora que você for dormir, deitar, botar a cabeça na você vai começar. Se você prestar atenção, você vai começar a escutar ele. Sim. O problema é que eu escutei ele e não consegui parar de prestar atenção. Você acabou usando ele como um hiperfoco. Rapaz. Às vezes, quando você não sentia, você ficava na expectativa de ouvir. Exato. É o hiperfoco. No outro dia, eu ficava pensando, cadê aquele zumbido? Aí, olha aqui. E ficava, rapaz. Não, mas era incrível esse negócio que eu tinha. Aí, como você falou aí dessa ferramenta que você usava com suas filhas, eu lembrei que eu tinha isso. E eu parei de escutar mais isso, que na minha época era Walkman, né? Sim. A gente escutava. E eu comecei a escutar música de Walkman e aí que eu consegui esquecer. Porque a música, ela não deixa de ser terapêutica. Com certeza. A maioria dos autistas se autorregulam com a música. Qual a música que você usava com suas filhas? Olha, as meninas normalmente eu uso, era música gospel. Né? Qualquer música gospel, agora assim, mais parada. Sei. Mais lenta, de violão, ou com teclado, piano, mais lenta a gente trabalhava. E clássica, assim, tipo Beethoven. Eu gosto muito, mas com elas eu não trabalhava muito não, porque as minhas filhas, eu tenho Flávia e Fernanda. Fernanda é rock and roll pesadão, meu irmão. Ela só gosta do heavy metal mesmo, aquele Kiss, né? Sim, Kiss. É Kiss? Isso. Ela só escuta Kiss. Eu falei, menina, que é isso? E às vezes a gente vai e chama a atenção dela, ela só gosta dessa pegada. Já a Flávia... Ele sabe que é roqueiro. Oxe, já a Flávia é só o clássico, né? Já que é Maria Bethânia, como é que chama? MPB. Já, eu tenho 2 versões lá em casa, né, gente? Nossa. Tem um estilo de música muito bom chamado New Age, que é tem Enya, Kitaro. São músicas assim que eu chamo assim transcendentais, assim, sim. Faz você viajar assim, é um instrumental diferente, entendeu? Principalmente Enya. Enya é fantástica. Tem uma música de Enya que ela gravou 32 vezes a mesma música para poder fazer o efeito. Ela sobrepôs voz sobre voz para poder fazer um efeito. É fantástico. Depois eu mando o link para você. Quero.
é fantástico e pode botar para suas filhas escutarem, que elas vão gostar muito. Só para a gente finalizar, eu queria que você me falasse um pouquinho da quantas instituições existem aqui de Jequié para autismo, e tanto pública quanto particular, e como faz para uma mãe que tem o seu filho autista, ela procurar essas instituições? Quem você aconselha? Quem você sugere? Qual instituição você sugere? Bom, a gente tem hoje a AMAGE, né, que é a associação a qual eu faço parte. Onde fica? A AMAGE, ela fica ali na Avenida Rio Branco, no pé do viaduto. Você vê logo a identificação da AMAGE. A gente tem o Instagram também, a AMAGE. Quem tiver interesse em conhecer o trabalho da AMAGE... Vou deixar aqui, viu, gente? Aqui embaixo. Dá uma busca lá que vocês vão ver o trabalho que a gente faz aqui na nossa cidade de Jequié, que é muito lindo. E a gente tem outras instituições, sim, que trabalham. Temos o Instituto Mãos, aqui em Jequié. Faz um trabalho. Fica ali no Pau Ferro, na região ali nas imediações do Pau Ferro. Faz um trabalho excelente. Temos também a APAI, que tem um núcleo também do autismo. Isso eu já vi, fica ali em frente ao Oasis ali, né? Oasis ali em Jequiézinho. O Mãos é muito perto, né? Eles são muito perto um do outro, isso. Exato. E a gente tem o Nupreg, que hoje é do município, e eles fazem esses atendimentos com alguns autistas. A maioria dos nossos associados estão lá. Nós temos praticamente esses 3 órgãos que trabalham com autismo, tá? Essas 3 entidades que trabalham com autismo, mas todas elas têm lista de espera. Todas. Hoje, se a gente for nelas, tem lá 200, 300 crianças na lista de espera, e já tem instituição que não está nem pegando mais o nome para não causar uma falsa esperança naquela família, né? Então, o Jequié hoje grita sim por socorro nessa questão. A gente precisa com urgência de um centro para autistas para Jequié e região, porque vem muita gente de fora das cidades circunvizinhas atrás desse tratamento que a gente tem aqui, esse pouco que a gente tem. E qual o conselho que você dá pro pai, pra mãe que tem seu filho autista? O primeiro passo que ele tem que fazer, ele tem que procurar quem? Cara, é algo assim que você me perguntou que às vezes eu sofro, porque a minha vontade era de dizer pro pai assim, ó, vai tal lugar, faz tal coisa que você vai conseguir. Hoje a gente não tem, amigo. O que a gente tem são essas instituições que dão sangue para poder fazer um pouquinho para melhorar a vida dessas famílias. E quando chega até mim, várias famílias, várias mães que desesperada mesmo, falou, me ajuda, consegue uma vaga para mim aí na tua associação. E aí eu explico, falei assim, nossa, a gente está ainda lutando para tentar trazer alguma terapia, porque a gente não tem recurso nenhum, não tem ajuda de município, não tem recurso nenhum, né? A nossa associação, ela é feita só por mães, são guerreiras. Hoje mesmo a gente estava fazendo um vídeo com o nosso amigo Wellington Ferreira, né? Atrás de divulgar o trabalho da AMAGE, de pedir ajuda às pessoas, né? Então, assim, quando você me pergunta assim, a quem essa família procura? A gente pode orientar. E a gente pode dar algo que a gente tem e que é gratuito, que é acolher, entendeu? É demonstrar amor, dizer para aquela pessoa que ela não está sozinha e trocar experiências, né? Mas existem outros recursos que a gente indica os pais que não têm condições de fazer, que precisam das terapias ou de exames como a neuroavaliação que o Jequié está necessitando com urgência dessas neuroavaliações. A gente encaminha essa galera para a Defensoria Pública para conseguir lá, né? Entendi. Porque é um direito. É um direito do autista, é um direito do pai, é uma obrigação do Estado, do município, tá na lei que eles têm essa obrigação com a criança, com o adolescente, com a pessoa com deficiência. Existem leis que é a lei de Berenice Piana, a lei de Romário, são leis federais que foram feitas para abraçar essa comunidade e que em muitas cidades não são respeitadas. Então, eu acredito que, eu espero muito de verdade que um dia eu possa responder essa pergunta assim, indicando um lugar. Eu tenho esse sonho de Jequié, assim, ter um centro para autistas e a gente ser conhecido aí pela nação, pelo Brasil todo como referência em cuidado com os autistas aqui em Jequié. Gente, fantástico. Josiane?
De autista para autista. Bora lá. Fantástico. É maravilhoso. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Foi elucidativo. É um assunto muito importante, delicado, né? E eu espero que todos nós possamos ter cabeça bastante para voltar em verdadeiros líderes políticos, não apenas em celebridades, né? Que hoje político se tornou celebridade, né? Verdade. Virou modinha, né? É. O pessoal tá usando como modinha agora. Exatamente. Ser política, ser modinha, ser testar. Tem os ídolos da esquerda, tem os ídolos da direita, então, assim, tá esquecem realmente da função deles, que é servir ao povo. Proteger o povo. Guardar o povo. Eu espero que esse ano, que é político, né? Municipal, mas que a gente possa, de alguma forma, escolher os bons líderes, os bons políticos que possam contribuir com a sua causa. É importante que as pessoas abram o olhar e a visão, porque o poder está na nossa mão. A palavra diz, eu não sei qual é o poeta que falou, que o poder emana do povo. Nós temos o poder de fazer a diferença. Somos nós que escolhemos quem está lá. E está na Câmara de Vereadores, né? O poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido. É uma frase maravilhosa, mas o próprio povo muitas vezes não exerce. Não exerce porque muitas vezes é comprado, é corrompido. Então, vamos abrir nossos olhos e ter sabedoria na hora de escolher os nossos representantes. Gente, vamos para um rápido intervalo, dando volta para finalizar. Não esqueça de se inscrever, dar o joinha, se inscrever no nosso canal e marcar o sininho para receber as notificações. Mais um grande agradecimento ao Cicobi pela sua participação aqui, pelo apoio a gente, ao CS Distribuidora de Bebidas. Caian, mais uma vez, muito obrigado. Nos mandou um vinho aqui delicioso. A La Forneria. Que mandou uma pizza. Rapaz, você tá com moral, viu? Delícia. Que a pizza obrigada, foi fantástica, viu? Obrigada mesmo, parabéns. Muito boa, muito boa. E não esqueça de nos seguir em nossos canais, né? Nossas redes sociais. Instagram 2.podcast, YouTube 2.podcast e o Spotify 2.podcast, tá? Daqui a pouquinho a gente volta com o Dan. Valeu? Um abraço. A Coopere, ela surge em 1993. Ela nasce de uma experiência exitosa do ventre da APAEB, em Valente, na Bahia, no intuito de curar a dor vivida por agricultores e agricultoras da lavoura do sisal. Em 98, a Coopere, então, integra ao Cicobi. Eu sou cooperada desde a fundação do Cicobi Coopere. Com o Cicobi Coopere, eu consegui realizar um sonho. E aí eu fui procurando, banco em banco, agência por agência, e o Cicobi assim, foi um achado, né? Então nós trabalhamos com o Cicobi, se não me falha a memória, há mais de 20 anos. Tinha uma garagemzinha aqui, no local que é o mercado hoje, no tempo, né? Pequenininho, foi onde eu fui no Cicobi, eles abriram as portas para mim, né? E já se vai aí 27 anos, né, de cooperado. E depois vem os benefícios, né? Comecei pequenininha e graças ao Cicobi, a essa parceria, essa facilidade de empréstimo com taxas de juros muito boas, eu tenho conseguido elevar o meu comércio. Eu sempre consegui o apoio do Cicobi. A galera era muito mais acessível, era muito mais fácil de conversar, de entender a minha linguagem, eu entendi o que eles estavam falando comigo também. Eles me ensinaram, me ajudaram mesmo. E aí surgiu a necessidade de começar a fabricar o meu produto. E eu consegui novamente o apoio do Cicobi Coopere, e eu consegui montar minha fábrica, a gente fabrica, tudo que a gente vende, a gente fabrica. Primeiro eu fiz um empréstimo no Cicobi Coopere, depois que a gente construiu a casa, a gente resolveu pôr um comércio. A parceria que eu tenho com eles, eu consegui ampliar o meu apiário, é outra fonte de renda. Eu tenho vontade de ter meu próprio negócio, botar assim um mercado. Desde novinho que eu trabalhei nesse ramo de mercado. O Cicobi Coopere para mim foi, eu falo assim, foi tipo um alicerce para mim, uma base. Porque pegava um talão de cheque, me deu também um cartão de crédito, onde me deu até um limitezinho
Foi onde eu comecei certinho a comprar para meus fornecedores, tudo. E é isso aí, depois disso o mercado, graças a Deus, deu certo, está dando certo até hoje. Nós temos mais de 20 anos de parceria e foi no Cicobi Coopere que nós encontramos o parceiro ideal para fazermos as ampliações e implantamos a energia solar devido ao apoio do Cicobi Coopere. Então, juntamente com o Cicobi Coopere, fez um empréstimozinho, eu comprei 12 para-brisas. E hoje, para vocês verem aí, tem mais de 12 aí, né? Graças a Deus. O Cicobi Coopere acreditou na instituição Educandade Divino Mestre. E eu tenho certeza que eu vou poder contar com o Cicobi Coopere como parceiro. E isso me deixa muito feliz em fazer parte dessa cooperativa que é o Cicobi Coopere. A cooperativa Cicobi para mim foi tudo. Foi o início, né? Onde eu comecei tudo e está até hoje. E eu quero crescer junto lá com o Cicobi. É nosso braço direito. E há de nós que não fosse a cooperativa. Eu não quero nem ver falar que acaba a cooperativa. Me ajudaram a realizar esse sonho, né? Me vejo franqueando o meu negócio e eu sei que o Cicobi vai fazer parte disso, como tem feito parte de toda a nossa história. Quero que essa parceria continue e a gente vamos crescer juntos, com a fé em Deus. E assim o Cicobi Coopere segue construindo a sua história no firme propósito de conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Somos a CS Distribuidora de Bebidas. Estamos localizados na Avenida Adolfo Ribeiro, número 71, loja A, na avenida principal do São Judas Tadeu. Eu sempre compro na CS porque aqui eu encontro os melhores vinhos, os melhores preços e um excelente atendimento. Quando eu penso em cerveja gelada, em produtos de qualidade, a carne para o churrasco, o biscoitinho, o salgadinho, aquele queijo delicioso, só me vem à mente a CS. E aqui faço minhas compras e sigo para casa. Super indico a CS Distribuidora. Para você que ainda não conhece a nossa loja, estamos aqui de portas abertas para recebê-lo. Viemos para somar, estamos para servir. Dois Pontos Podcast, feito por pessoas que têm o que dizer. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Inscreva-se! Gente, estamos de volta. Os bastidores foram sensacionais. Agradecer mais uma vez o Cicobi. Você que procura aí um banco que tem a relação direta com o cliente, Cicobi, vai por mim. É sensacional. Um abraço aí para toda a galera da Cicobi Jequié. CS Distribuidora de Bebidas, CS.distribuidora de bebidas, é o Instagram. Inclusive lá tem um link do WhatsApp, você pode fazer seu pedido. E lá forneria, forno a lenha. E eu acho muito bacana o ambiente.
você não convida o marido, você obriga o marido aí, na verdade, né? É pra ser gentil, a gente fala que convida, né? Não, um ambiente sensacional. Levar a família toda, né? Muito top lá. Nossas redes sociais, 2 pontos podcast, 2 numeral, pontos podcast. Inclusive, episódio 50 aconteceu recentemente, 1 ano de podcast. Rapaz, passa um filme, passa um... A gente não conta semanas, dias e horas, né, Sérgio? Mas o autista é bem preciso. Ou é 1 ano e 2 semanas ou não é. Não, e eu sou um cara privilegiado, porque eu cuido de Sérgio e nunca tive nenhuma dificuldade, assim. Entendeu porque que eu pesquisei tanto? Oh, meu Deus. Olha lá o desenho dele, ficou até mais bem feito que o meu. Não, ficou igual. Ah, mas tá tão bonitinho, não, mas deixa eu explicar. gente. Esse aqui é o Pretinho do Poder. Pretinho que se destaca. Esse aqui é Sérgio. Terapia do grupo, eu achei muito massa isso aqui. A terapia é uma sexta-feira, você curtir. Terapia de grupo. E não tem um descanso de copo, que é só de rock and roll? Aí ele, pra puxar meu saco, porque ele sabe que eu tô chateado com essas paradas, ele foi e fez um quadro com as bandas que eu gosto. Luiz Caldas, Charlie Brown Jr., Planta e Raiz. Lucas Luco, eu acho legal. Isa, porque eu acho uma preta sensacional. Linda demais. Pablo, não tem nada de Pablo do Vittar. Tá aqui. Pablo do Arrocha, Mastro. Chiclete com banana e cacau com leite. Por falar nisso, eu já falei já do meu aniversário, o Ari PB. Sim. Me fez uma ligação que me fez chorar. Eu sou chorão demais. Ari PB ligou pra mim e falou assim: o maior amor do mundo é o meu. Eu falei, todo meu. Eu falei, canta, Vivinho. Lindo. Bacana. E esse aí da Tubaína? Nunca fiz amigos bebendo Tubaína. Mas isso é aqui parece ser uma resenha, mas é fato. É verdade. É fato. São fatos. Agora só que ver uma garrafa que parece que é de Tubaína é do Velho Barreiro. Velho Barreiro. A garrafa do Velho Barreiro é a mesma garrafa da Tubaína. Sempre foi Tubaína. Esqueci. Eu vou te lembrar. Então, se não for do Velho Barreiro, é a outra. Como é o nome da outra? Tem Pitives, mas não é Pitives, não. É do Velho Barreiro mesmo. É do Velho Barreiro. Pesquisei. Tem uma dessas aí que é de Tubaína. Ah, então não lembro mais, não sei que é tanta cachaça que eu bebo que eu não. Eu tô na fase já de não lembrar mais qual é a garrafa. É preocupante. Atenção, centro de recuperação. Mas, Josi, pra gente fechar, inclusive eu quero começar esse último bloco dizendo que eu percebo pela sua fala, pelo seu conteúdo e até pelo pouco que eu já estudei, que na verdade que os anormais são as pessoas que não são autistas. Os autistas, na verdade, são as pessoas normais que deveriam estar dominando o mundo, mas que foram julgadas porque são pessoas tão carinhosas, tão, assim, sabe, delicadas, e o jeito de agir, de se conduzir perante a sociedade. Quando você fala, a minha filha, não sei se você falou no AU, falou em off, ela não sorri na hora de tirar foto. O sorriso pra ela tem que ter motivo. Tem que ter de fato. Ter graça, ela não consegue ser falso. O autista não é falso, né? Normalmente o autista, ele pega o pé da letra que você fala, né? Se você falar que vai chover canivete, ele fala assim, não, mas não chove canivete. É impossível chover canivete. Então, eles são literais nessa parte. O tirar foto, né? A Fernanda, por ser autista nível 3 de suporte, a gente vai tirar foto da família toda, a gente fala, xiii, sorria. E ela, quieta, séria, paradona. E ela fala que não tem graça, por isso que ela não sorri. Então, eles são literais mesmo. Tem que ter motivo. Tá. Uma mãe que precisa do serviço, que descobriu, tem essa dúvida de um filho ou uma filha que seja autista e precisa de um acompanhamento ou de um trabalho da associação. Como é que funciona para procurar vocês? Especificamente falando da associação que você é presidente. Pronto, a MAGE, hoje a gente tem uma sede na Avenida Rio Branco, né? Como eu falei com o Sérgio. E a gente atua também pelo Instagram. Normalmente a gente recepciona bastante famílias lá no direct, que é o Instagram chama a MAGE, né? E lá a gente orienta, e também pelo meu telefone, né, pessoal? Eu posso dar pra galera? Fica à vontade, né? Pronto. Mas se você quiser falar, você fala que vai estar também. As famílias que estão procurando acolhimento,
Tem no Instagram um link? Tem no Instagram, pronto. Pode entrar lá no Instagram, que vai ver o telefone de contato. E se eu não atender, eu vou encaminhar para a equipe, que é uma equipe top de mães de autistas também super capazes, né? Tem Lídia, que é minha vice-presidente, tem várias outras meninas dispostas a ajudar. A gente tem um grupo de WhatsApp que já está em torno de quase 400 membros. Na verdade, a pergunta é quem não tem um grupo de WhatsApp? Porque, tipo, tem né, grupo da empresa. Desse jeito. Aí no grupo, na empresa tem um... Vocês dois tinham que fazer um grupo, era. É mesmo. E com todos os convidados. Nós somos diferentes pra caramba. Porque só nós dois também. Bora, né? Só nós dois fazer um grupo, se a gente pode manter contato direto. Nós somos um grupo, na verdade, né? Mas assim, numa empresa normalmente tem o grupo da empresa. Isso. O grupo dos funcionários, mas da empresa oficial. Tem um grupo dos funcionários da resenha. Tem um grupo da diretoria. O grupo dos donos. E tem um grupo que não tem nada a ver, que ninguém conversa, que alguém criou e que ninguém quer ficar... É grupo para acabar mais. Tem muito grupo. Eu mesmo não aguento mais tanta mensagem. Tem gente que reclama que eu não respondo, mas não dá. Eu só respondo o Sérgio. Tu tem que escolher. Ou viver no WhatsApp, ou a vida real, poderia dizer senão assim. Você não consegue. Você sabe que é mentira. Você sabe que é mentira. Ele consegue te responder. Às vezes eu levo uma semana, o pessoal briga comigo. Mas é porque chega muita mensagem pra mim. É muita mãe que pede orientação. Né? Aí tu tem que ver se ele também não tá nessa demanda grande, Josi, né, Dan? Mentira. Isso é mentiroso. Agora, pra gente fechar, Josi, vamos falar pras mães de possíveis autistas. Porque a gente conversou muito sobre aquela que já tem um diagnóstico, já sabe que é. Mas tem uma mãe que fica, meu Deus, será que é ou será que não é? E a gente sabe da dificuldade que é. Você citou aí, por exemplo, dos custos. É muito caro para ter um diagnóstico perfeito, concreto, finalizado. Que fala como mesmo? Como é que fala? Quando o diagnóstico, diagnóstico mesmo que fala? É o diagnóstico, a busca do diagnóstico, pra gente fechar o laudo médico. O laudo, né? Um laudo do diagnóstico, enfim. Mas aquela mãe que tem dúvida, você, por exemplo, apesar de ser pós-descoberta, você passou a pesquisar. Mas por que não pesquisar antes até do diagnóstico? Vai que não seja mais... você aprende a lidar com o autista em todas as áreas, todas as vertentes, todos os ambientes. O que você indicaria para essa mãe que está na dúvida, que não tem certeza ainda? Qual pesquisa? Tem um site específico? Existem livros? Existem canais no YouTube? Onde é que você conseguiu tanto conteúdo que você pode indicar para as pessoas também estarem buscando esse conteúdo? Eu sempre procuro no YouTube. Comportamentos... antes do próprio diagnóstico das meninas, eu notava os comportamentos e eu ia pro YouTube. Criança bate a cabeça, né? Aí já aparecia lá o nome autismo e vários vídeos falando característica de autismo. Aí já veio o primeiro sinal. E eu não tinha levado em médico, eu não tinha um diagnóstico, mas eu já tinha uma percepção. E só para deixar bem claro, para que ninguém vai... então não vou nem no médico, porque eu vi no YouTube aqui, tem as mesmas características, já é autista e já foi. Não, não é isso. É só para que as pessoas se adaptem melhor e tenham essas informações. Né? Isso, é uma forma assim da mãe, que é muito novinho às vezes, que você tem a percepção que seu filho é diferente, né? Até você chegar no médico, não é que você vai diagnosticar o seu filho, mas a gente tem uma percepção e às vezes numa busca no YouTube com alguns vídeos, até para você identificar aqueles comportamentos e estimular para que eles melhorem ou que se findem, como o bater cabeça que a maioria das crianças autistas fazem, que é procurando se autorregular. Então você vai estudar aquele comportamento e vai saber como trabalhar aquele autorregular para aquela criança não se autoagredir daquela forma. Então assim, não é para diagnosticar, é para você ter um norte e você também saber tratar. Porque é uma luta contra o tempo. A gente tem essa frase, nós que somos mães de autistas, cada dia perdido, cada dia que não é estimulada aquela criança, a gente corre o risco de ter uma criança grau leve que avance para grau 3 e se torne um autista severo. E a ideia é que eles sejam independentes, né? Que eles não sejam limitados por conta do autismo. Então, é importante que as mães façam essa visualização que tem alguma coisa diferente, que busquem conhecimentos, mas o importante mesmo é a busca do profissional, que é o neuropediatra, para poder fechar o diagnóstico. Fechar o diagnóstico. Exato. Essa é a palavra que eu estava tentando, que eu estava procurando.
todas as características são importantes. Sim. Principalmente no princípio, ali no início. Que você falou de desviar o olhar é importante. Sim. De não ter um diálogo é importante. De não corresponder a um estímulo é importante. Bater a cabeça é importante. Nada disso, não, na minha opinião, assim, não tem nada que seja menos ou mais. Sim. Porém, a questão física grave é um bater a cabeça. Ela bate a cabeça na parede, o pai quando pega ela fica batendo a cabeça, tentando... parece que tá querendo agredir, mas não é, no intuito não ela é... Ela tá em busca de sensações. E aí, qual é... Justamente eu quero falar sobre essa questão dessa bater a cabeça. Porque é um pouco mais grave, né, no sentido de resultado, pode lesionar, pode trazer algum transtorno, algum problema. Qual a melhor saída para cuidar, para tentar manter uma criança mais tranquila e tirar essa atitude dela? Cara, é um conjunto de coisas. Porque assim, pra uma criança estar num estado desse, às vezes as mães ligam pra mim e falam: Josi, meu filho tá batendo a cabeça, o que é que eu faço? Primeiro a gente tem que estudar o dia daquela criança. Porque o que foi que sobrecarregou aquela criança? Tu lembra que eu te falei sobre o processamento sensorial? Onde todos os sentidos do autista ficam aguçados, tá? A audição fica 10 vezes mais alta, a visão, olfato, paladar, tato, todos eles ficam 10 vezes mais intensos. Então essa criança acaba entrando numa crise e o pai não sabe como conter. O que acontece? Alguns autistas tem a hipersensibilidade e a hipossensibilidade, né? A hipossensibilidade, ou ele se morde, ou ele bate a cabeça em algum lugar procurando sentir o próprio corpo. Porque no momento de crise, a sensação que o autista tem, isso é descrito por um autista já de fase adulta severo, é que ele não sente mais o próprio corpo e a sensação que ele está caindo num buraco não tem fim. E a dor, né? O barulho é tão intenso que traz para ele uma dor, mas não é uma dor de machucado. É uma dor interna dele não conseguir se achar, se identificar. Aí o autista vai lá e bate a cabeça, né? Então ele está tentando se autorregular. O pai tem que ter esse conhecimento que ele está procurando, é o que a gente chama de hipossensibilidade, né? Que é o que? Quando ele vai bater em você. Às vezes ele não sente, se ele fazer a hipersensibilidade, que ele bater em si próprio, mas se ele bater em você, ele sente o próprio corpo. Então às vezes tem autista que fala assim: o autista de fulano é agressivo, ele bate. Muitas vezes não é só o comportamental, ele está procurando uma hipossensibilidade para ele se autorregular, porque muitas vezes o corpo dele fica offline, né? Vamos falar assim, fica offline. E as experiências que eles relatam é que eles só conseguem ter domínio sobre os olhos. Eles não conseguem sentir o corpo. Então a reação deles é bem dolorosa e angustiante. E pra gente, pai e mãe, o correto da busca de conhecimentos é importante porque, no caso das minhas filhas, eu procurava, porque hoje elas estão com 13 anos, essa fase a gente passou e a gente conseguiu ter esse controle. Então eu fazia massagem corporal, né? São técnicas japonesas que os japoneses usam para fazer, que é normalmente em forma de cuia. E a gente saía batendo por todo o corpo. Não resolvia? Uma banheira de água com bolinha de sabão. É um remédio assim, rápido e prático que os pais podem estar fazendo em casa. E ali a gente colocava elas rápido dentro dessa banheira. Para quem não tem uma banheira, pode ser uma bacia, balde, uma bacia. Quer dizer, balde não, bacia, né? Às vezes era na própria pia, era muito rápido, a gente não precisa regular elas. E colocava ali a bolinha de sabão, quando não tinha o próprio aparelhozinho que a gente faz bolinha de sabão. E ali eu levava elas até a pia e fazia, e dava copinho. Quando a gente via, a gente conseguia regular aquela criança. E o dia a dia que a mãe tem que observar, né? Tem autista que não gosta de muito barulho. Então, sua casa é uma casa que você ouve muito som, muito alto. Aí chega de noite, a criança está gritando, está agitada, eu não sei o que esse menino tem. Então, você já preparou um ambiente estressante para ele. Chega uma hora que ele descarrega. Eu tô vendo. Assim, a gente lê, eu particularmente já li muita coisa, já vi algumas coisas. Já ouvi, inclusive, um podcast sobre isso. Aí a nossa memória vai passando na correria, dia a dia, etc e tal, informações. Aí você tá falando e todas aquelas informações tá voltando. Vai passando, E para fechar, de fato, atividade física. Você falou da bolinha, etc e tal. Por exemplo, você tem muita energia. Você falou que sua filha tem hora que corre e você tem que pegar ou então uma pulseira junto. Eu sei que para os pais não é fácil, porque imagine você na atividade,
camarada é guarda municipal o dia todo com Jeito. aquela farda no calor de que. Aí vai chegar em casa e caminhar com a criança, não é fácil, a gente chega cansadíssimo. Mas ajuda a atividade física, ajuda ele, como você falou, colocar as suas caixinhas no devido lugar e aí chega em casa mais tranquilo, descansar, dormir de boa? Ajuda bastante a atividade física. A natação é muito recomendada e tem uma prática esportiva que é considerada também terapêutica, que é a ecoterapia. A ecoterapia. É um conjunto, eu digo que é o conjunto das terapias, trabalha todas as áreas do autista, né? E inclusive a gente tem aqui da Polícia Militar, excelente, com a, lá no com a parque de Subcarla, exposições, né? maravilhoso o trabalho daquele pessoal de lá, que se chama ABAGE. Hoje eles têm uma associação também, né, para poder manter esse, que é tudo com recurso da associação ABAGE. Muito boa, por sinal. Mas também tá naquela mesma pegada, né? Excesso de... Exato. Então, assim, as mães que não conseguem pagar esses recursos, nem conseguir essas terapias, o caminhar, sair com a criança para caminhar. É engraçado que a gente levava as meninas para correr. E eu não aguento correr. Quem corria era meu esposo. E aí ele partia na frente com elas. E assim, um gás enorme que elas têm. E quando chegava em casa era impressionante. Tomava banho. Quando dava 9 horas, tava todo mundo apagadinha. Porque descarregava dá, tudo ali, né? Sempre dá, né? Isso. Tem momento que você chega muito cansado, nem todo pai tem uma disposição física que o Márcio tem, por exemplo, tem uns que estão mais um Sérgio da vida. Se fosse o Sérgio da vida, eu não conseguia correr atrás, não, filho. O bom da sinceridade do autismo é isso, a sinceridade. A gente fala sem pesar, né? Não, sem maldade. A gente fala mas é verdade, mas é verdade. Não, meu esposo Dan, eu sempre enalteço ele onde eu vou. Ele é meu companheiro, assim, e eu fico envaidecida, porque são raros os companheiros que abdicam de seus lazeres, né? Porque homem fala assim, eu tenho meu baba, ele vai chorar e eu vou chorar também. Eu tenho meu baba, eu tenho minhas escolhas, mas ele sempre renunciou, né? As vontades dele, as agendas dele para estar me acompanhando com as meninas, mesmo cansado que ele chegava do trabalho. Vai chorar os dois. Ele sempre estava ali estimulando as meninas, fazendo o tempo dele, leva para as terapias. E eu digo assim que é um pai companheiro verdadeiro, né? Em todos os sentidos, não só como pai, como seria companheiro bom, né, também. todas as mães tivessem um pai como ele, um marido como ele. A gente não reclamaria sobre o autismo, porque eu sobrevivi ao autismo por conta dele, né? Por causa do amor que ele tem pelas filhas, do cuidado que é verdadeiro, né? Esse homem sabe pentear cabelo, esse homem sabe fazer comida. E aprendeu tudo, porque a gente tinha que dividir as tarefas. Então, isso é muito importante para as mães, né? Eu vejo muitas reclamando e falando, poxa, o meu chega do trabalho cansado, diz que já está fazendo muito, quer botar comida dentro de casa. Pais, por favor, gente, ajudem essas mães, né? Seja mais presente, pega aquela criança, vai dar uma volta para ela poder descansar. As famílias abandonam, né? A gente é abandonada assim, né? Por todos os membros da família, né? Às vezes a pessoa chega na sua casa, passa uma horinha, mas a realidade mesmo, que eu vou lhe falar sobre o autismo, as pessoas têm a romantização do autismo, de achar que é bonitinho. Não é não, nego, é punk. Não é fácil. É punk, é desesperador. Tem momentos que a gente, sabe, pensa de ir a ver de fatos, de desistir de tudo, mas a gente olha para eles assim e fala, não, eu vou continuar por eles, né? Eu olho para minhas filhas e toda a dificuldade que eu vivi, eu falo assim, eu vou continuar por elas. E hoje eu tenho muito orgulho delas, tenho muito orgulho do meu companheiro e tenho muito orgulho de mim, porque eu não desisti. E só para te lembrar, como é o nome dele? É o Vitor. O Vitor. Nossa. Não pode esquecer do Vitor. Cara, o Vitor... Vitor, me agradeça, viu? Se o Vitor tivesse aqui, ele ia te pedir para tu mandar um alô pro... Como é que chama o Baba do Boteco. Vai ser agora no CIE, aquele centro. Anunciei. É o novo centro da prefeitura. Mas lá o que fica no São Judas. Eles ficam. Não, São Judas não, Garobas. Isso. Sim. Manda um alô pro Baba do Boteco. Vai ser sábado de manhã. Sábado de manhã dá pra mim. O Vitor, me convide, viu? Pois é. Passar um tapinha lá e ensinar a Sérgio como é que faz. Domina e toca, Sérgio, rapidinho. Não tem... Pois é, o Vitor, ele foi um menino que ele teve que amadurecer
com 8 anos de idade, porque o pai trabalhava e eu precisava de auxílio porque eram 2 autistas. E ele com 8 anos de idade, muitas vezes ele era meu psicólogo, ele era meu amigo, né? Às vezes eu sentava no canto e eu não tenho vergonha de falar, assim. Tem momentos que a gente chora mesmo. Você vê 2 crianças gritando o tempo todo, o dia todo, e você não ter o que fazer, você não ter recurso nenhum, não ter dinheiro para poder dar uma terapia de qualidade. E eu sentava muitas vezes e eu chorava muito. Ele vinha, me abraçava e falava assim: mãe, vai dormir, vai descansar que eu cuido delas. 8 anos de idade, cara. Então assim, eu se tem um cara que eu sou fã, chama-se Vitor Gabriel, do Baba do Boteco. Eu amei o nome, Baba e Boteco, todas as coisas que eu adoro. A dele, ele fala pra onde eu vou, ele fala assim: fale do Baba do Boteco. Pronto, falei. Teria o maior prazer de conhecer o Vitor, de bater esse babinho com ele. Você E só vai de você amar. falar isso de Vitor, eu já fiquei fã dele. Ele é um menino muito maduro pra idade dele. Que massa. Tem 19 anos, mas a responsabilidade enorme de criança. E tem um amor muito grande com as irmãs. E se hoje eu sobrevivi, tudo o que eu vivi foi por conta dele e desse cara aqui que chama Márcio, que é meu príncipe. Porto Seguro, né? É. Que massa, como é bom. Eu juro que eu vou terminar agora, porque é fogo. Sempre O assunto não dá vontade de acabar. Vai surgindo. Quando a gente entra nesse mundo, cara, é assim que as pessoas começam a ver que o nosso mundo não tá só na criança tá gritando e se batendo, né? Tem toda uma família em volta, tem toda uma história ali em volta. Mas, ô Josi, sabe por que eu tô muito encantado assim? Porque tem situações que nós, seres humanos, colocamos como problemas. É natural, isso é normal, né? Não vou aqui julgar ninguém, porque a sociedade, a construção social, ele nos ensinou isso. Sim, sim. Ah, tal coisa é problema, conta é problema, tem que fazer um quarto é problema, tem que comprar uma coisa é problema, tudo na vida a gente coloca como problema. É natural, porque a sociedade nos ensinou assim. E você ter 2 filhos autistas, ou a pessoa ter um filho autista, a sociedade ele apresenta como problema. Mas você já percebeu que as tuas 2 filhas autistas te fez ter a família que você tem? E que tem muita gente que não tem um filho autista, que não tem esse carinho, esse amor que vocês têm. Já. E que precisaria de um autista dentro da família para você ser quem vocês são, para eles serem quem vocês são. É por isso que então, assim, o autismo na vida de vocês não é um problema. Vai me fazer chorar. Não é um problema, Márcio. Não é um problema. Elas não são problemas na vida de vocês. Ela te fez, talvez, fez o marido ser quem... Porque se elas não fossem autistas, talvez... Você no momento do baba, você fala que nada, tá tudo muito bom, vou comer o baba. E você renuncia o baba para estar dentro de casa, você não teria o Vitor que você tem hoje, talvez você teria um Vitor problemático. Verdade. Talvez você teria um Vitor que tava nas drogas, graças a Deus não tá na bebedeira, graças a Deus não tá. Mas por ele amadurecer por causa das meninas com autismo. Então, as meninas com autista, elas não são um problema. Elas fizeram ter uma família que vocês têm. E eu tô falando porque eu convivo com muitas pessoas que têm famílias, entre aspas, todo mundo normal, não tem um autista, não tem problema nenhum. Problema com o que a sociedade julga como autista, mas que é cheio de dificuldades. Que o filho não se dá com o pai, que o pai não acompanha a mãe que prefere um filho e deixa o outro de lado. E vocês falaram o tempo todo aqui, em momento nenhum eu vi você falar assim: não, eu cuido mais das minhas filhas e deixo o Vitor de lado. Pelo contrário, o Vitor estava presente em todo momento. Sempre. E eu sempre procurava ter os momentos com ele, porque é importante os pais que têm filhos autistas ou com qualquer outra deficiência lembrar do filho mais velho, que eles sofrem muito essa questão da rejeição. E você me emocionou, né? Porque realmente quem tem um familiar com autismo, ele passa assim muitas dificuldades, mas a gente se torna seres humanos muito mais melhores, sensíveis. muito melhores. A gente tem uma percepção a gente valoriza mais as coisas, as pequenas coisas, né? Como as minhas filhas começaram a falar com 6 anos e eu só pedia que elas me chamassem de mãe. Eu falava pra Deus assim: eu não preciso elas falar um diálogo, ter um texto, não. Se me chamar de mãe, eu já tô realizada. E hoje em dia, conversam ao extremo, xingam em várias línguas, tá? Inglês, russo, mandarim, espanhol. São 5 idiomas que elas falam. São Caraca! As 2. Então, assim, é importante sim essa questão da família. E eu acredito que se eu não tivesse passado esse processo, talvez eu não teria esse tesouro que eu tenho, que é a minha família. Que bom. Espero que você tenha entendido o que a gente está falando aqui. Para fechar, assim, eu já falei isso umas 4 vezes já.
Mas eu vou fechar, eu juro que eu vou fechar. Daqui até amanhã a gente fecha esse papo. Um exemplo, por exemplo, um fato, por exemplo. Eu conheço uma família que tem uma criança autista e a recente, no começo foi muito problemático para eles tiveram muita dificuldade de adaptação, não sabia também e conseguiu diagnosticar. E nos últimos meses, a crise da criança, quando ele estava muito agitado, um gatinho, tem um gato que fica na frente da minha casa e na casa desse pessoal, vizinho. E esse gatinho fica lá, a gente assim, não peguei pra criar porque lá em casa não manda em nada, né? E eu tentei e não deixaram. Pra aí tu tá se complicando. Não, mas é sério, lá não manda em nada. Eu não vou mentir que lá quem manda são elas. E o gatinho, quando ele dá a crise, que ele começa a chorar, o gato entra, vai até ele, chega no colo dele, deita, e aí ele fica tranquilo. Os animais têm essa percepção. Ele vai cuidar. É uma boa saída ter um cachorrinho, um gatinho. Os próprios animais têm essa percepção de quando vê. O gato é sensitivo demais, isso, né? Muito de sensitivo. ver a pessoa triste, independente. Você acha que tem um monte de gato aqui. Né? Não é seu, não? Eu vi uns 7 aí por aí na porta. Então por isso que você tá bem regulado. 10 é dele. 10 não, é os gatos. Ele tá bem. Por causa disso. É por isso que é difícil ter o diagnóstico. O gatinho dele sou eu. Mas é interessante ter um animalzinho, né? Não, é importante, e tem autistas nível 3 realmente que os próprios profissionais recomendam. Quando todos os recursos terapêuticos não funcionam mais para acalmar essa crise, eles indicam o uso assim da presença dos animais, um gato, um cachorro, e assim o que a criança se identificar. E normalmente eles têm essa sensibilidade de ver a criança, o dono, o adulto autista tendo uma crise e ele assim afagar. E realmente é confortante e eles, de certa forma, se regulam. Tá bom. Eu prometi que ia parar, eu vou parar, porque senão a gente não... uma semana nós dois. 300 perguntas aqui na caixola. Eu tô achando que eu sou autista também, e se for, será com o maior prazer. Você tá com hiperfoco, viu? Tô sentindo. O que é hiperfoco? Hiperfoco é quando você foca em um assunto e ali você vai criando aquele êxtase e não quer mais parar com ele. Quanto mais você mexe, aí você deixa de fazer outras coisas porque você tá focado naquilo. O meu hiperfoco hoje é a MAGE, a minha associação. E às vezes eu deixo de ir em um lugar, eu vedo algum compromisso. Quem tem hiperfoco, ele é o que? Ele é autista? Ele tem integrado? Nem todo autista não quer dizer que tem hiperfoco que seja autista, né? Tem pessoas que podem ter TDAH e ter hiperfoco, tem pessoas que têm hiperatividade e tem hiperfoco, tem pessoas que têm toque e tem hiperfoco. Você só pode ter hiperfoco e não ter nenhuma das comorbidades, entende? Uhum. Mas o hiperfoco eu tenho. E muito! Mas é um assunto que me deixa muito, muito atento mesmo. Eu gosto. Legal. Eu gosto. Que bom que você gostou. Bom demais. Tá bom, Sérgio? Gostou? Falei o que ia ser sensacional. Espero que você também, que está acompanhando a gente, tenha gostado, que contribui. E outra coisa, eu vou falar uma coisa para você aqui. Tudo que foi dito aqui, se for colocar na balança, é para a mãe, é para o pai que tem um autista, é para você que é autista, para o professor. Para o professor, inclusive uma das perguntas que eu ia fazer, mas deixei para lá. Você vai gravar um vídeo e manda para a gente que a gente vai postar. Que a gente falou muito da instituição, por exemplo, escola, a gente falou de clínica, a gente falou de profissionalidade de saúde, mas eu ia perguntar, o comércio, a sociedade em si, está preparado para receber um autista? Cara, não, vamos lá, a pergunta é forte, tem que ser respondida. Tem recentemente um vídeo que viralizou no Brasil inteiro, que foi uma mãe que chegou numa loja, inclusive acredito eu que em Itabuna. Essa mãe, ela chegou numa loja e a pessoa, por ela ser prioridade, usou o termo de bomba, né? Falou assim, não me mande essas bombas, porque a criança saiu do caixa e veio para o caixa dela, porque o cartão dela era prioritário. Então ela recebe por comissão. Então, para ela ia atrasar as demandas dela, e aí ela usou o termo, viralizou, a mãe foi para Luciano Huck. Isso acontece praticamente todos os dias, em todos os lugares. De que é o que a gente mais vê, é isso. Então, assim, a gente não tem as empresas, os locais privados, os locais públicos hoje em dia já estão, eu acredito que estão mais equiparados
por conta que ele sabe que as mães autistas são leoas, elas partem pra cima. Não mexe com a cria de uma mãe autista não, que dá problema. Dá problema. Então, assim, os órgãos públicos hoje, quando a gente chega no local que fala assim, a criança é autista, imediatamente a prioridade é feita, aquela criança é respeitada, mas, assim, as mães encontram sim falas preconceituosas. Seu filho vai esperar, temos aqui 15 pessoas na prioridade. Se tu tá vendo, tu tá trabalhando, tu é um funcionário da empresa, tu tá vendo que aquele autista tá gritando, tá se batendo, que ele tá mordendo a mãe, que ele tá, né, trazendo aquele caos ali. Num bom baianês, agoniado. Tá agoniado. Você tem que ter a sensibilidade de ser humano, de se levantar e falar assim, olha, gente, existe a prioridade, tem 15 prioridades aqui, mas a gente vê que essa prioridade aqui é extrema, ela tem que ser passada na frente. Vocês permitem e a gente não é acolhida nessa parte. Eu, normalmente, quando eu chego nos locais em clínica, fazer exame de vista, fazer exame de sangue, eu vou até a recepcionista e aviso. Falo, olha, a minha Fernanda, ela não aguenta esperar. O esperar dela é 15 minutos. Depois disso, meu filho, é rock and roll. Toca, rock and roll toca, ela pula, ela corre e a gente tem de imediato de dar um jeito, né, de tirar ela dali. Então, o que acontece? Eu mesma faço anúncios com a pessoa e eu mesma faço anúncio pro pessoal que está esperando na fila e peço que o pessoal encarecidamente entenda porque ela está sendo passada na frente. Então, assim, precisa-se de mais conscientização das pessoas, principalmente da área do comércio, receber essas crianças com autismo e entender da prioridade e principalmente do afago humano com as mães, né? Porque, o menino mexe aqui. Aí a pessoa que tá na loja já fecha a cara. Falou, mãe, não pode mexer aí, não. É nítido. Às vezes elas chegam com cordão de identificação e mesmo assim elas são ressachadas dessa forma. Então, vamos criar atenção aí para isso aí que é muito importante, essa questão da conscientização e da humanização no recebimento desses autistas. Agora, não sei se eu estiver errado, você pode me corrigir, não tem problema nenhum. Sim. Mas desse 100%, assim, não vou nem colocar como erro, mas como falta de adaptação, esse 100%, 50% da empresa, 50% do funcionário. O 50% do funcionário é por não ser ousado e curioso igual eu. Sim. Eu leio sobre muitos assuntos porque eu gosto de entender sobre tudo. Sim. E não é porque eu trabalho na área de comunicação, é porque eu sempre gostei. Meu pai me ensinou isso desde a infância. O outro 50% é da empresa que, sabendo dessa realidade de hoje, custa o quê? Muitas vezes nem custa financeiramente. Você pode chamar, por exemplo, uma pessoa como você, que talvez não cobre, e fala, não, vamos reunir aqui os nossos funcionários e dar uma palestra, ensinar o que está acontecendo, como é que funciona, quais são as atitudes, as características, e na hora que chegar vamos atender de tal forma, porque é uma realidade hoje na sociedade. Então não custa nada, se não for, pode pagar, beleza, mas se não quiser pagar, tem várias instituições, tem uma associação como a sua, como você é presidente, que pode ser solicitado. Olha, você pode, a gente vai reunir aqui nossos funcionários e ensinar. Então, eu já faço, viu? Eu já faço esse trabalho nas escolas. O pessoal me convida, eu não cobro nada. Aí, às vezes, minha mãe fala assim, menina, tu tá se acabando, o pouco de tempo que tem, tu tá lá fazendo, tu tá ganhando o que com isso? Eu falei assim, a satisfação. Ganha muito. Eu falei, mãe, é a satisfação de ensinar e saber que aquela pessoa não vai sair mais a mesma dali, que ela vai tratar aquele autista diferente e vai saber por conta dos comportamentos. Mas você deixou lá sua sementinha. Isso, enfatizando o que você falou, independente da empresa investir ou não nesses conhecimentos, muita coisa é empatia. Tá em você. É o 50% do funcionário. Exato. Dessa forma. 50% dele, que ele tem que entender. E tem que pesquisar, não custa nada. Hoje a gente tem o celular na mão o tempo todo. Chega em casa, a gente sai do trabalho, eu fico impressionado com isso. Isso eu coloquei como meta na minha vida. Eu saio do trabalho 7 horas. Se eu não for pra academia, não for atividade esportiva, não for jogar uma bola, eu chego em casa às 7h30. Aí eu tomo um banho, vamos dizer que 8h30 eu tô deitado na minha cama, fazendo o quê? Nada. Aí muitas vezes no que tu fala TikTok, não é TikTok. Tô assistindo um documentário, um programa jornalístico ou um filme, quando eu poderia, só mais um pouquinho, eu preencher meu tempo com estudo, com a pesquisa, com o entendimento de algum assunto. Não, mas eu já trabalho o dia todo, tô com a mente cansada, mas não custa nada conhecer um pouco mais de alguma coisa. Mas enfim, Brasil. Mas vai melhorar, Dan. Vai, tem esperança aí. Vai. Como os autistas estão dominando o mundo,
né? A previsão pro O mundo é autista. Eu tô se pensando, prepare todo o mundo é autista, os loucos são os que não são autistas. Exato, se prepare todo mundo aí, que a previsão é que para daqui 2050 a gente vai ter um autista em cada família no mundo. Então, assim, não julgue você que não tem um filho autista. Por isso, conhecimento importante. Eu não tenho filho autista, eu não tenho parente autista, esse assunto não me interessa. Interessa sim, porque no futuro cada um vai ter. Não sou eu que digo, é a ciência, tá, gente? E se você não tiver um autista na sua família, se não der tempo, se você morrer daqui pra lá, você vai se relacionar com o autista, não tem jeito, você sempre vai encontrar um autista. Você sempre vai falar com o autista, você vai vender ou comprar de um autista. Você vai serviço de um autista, você vai conhecer, você vai jogar bola com o autista, não tem jeito. Eu tenho meu sócio no podcast, um autista. Ou seja, nós somos maravilhosos. Nós somos pessoas legais. Acho que não daria certo. Somos pessoas legais, não é verdade? Legais, eu acho melhor legais. Exato, somos pessoas legais. Eu já me despedi, mas não custa nada me despedir. Bora, gente, bora, que senão o dono me deixa. Você já tá. Obrigada, meu amor. Márcio, vai trabalhar mais que hora, Márcio? Márcio, eu acordo todo dia 5, cara. Eu acordo 5 para 10. Ele levanta 5 para fazer o café pra mim. A metade do almoço, né? Sério, pra me ajudar. Velho? Massa, cara. Eu não tenho essa aptidão, não, vou mentir. Bora investir aqui pra Dancinho, vai aprender esses dotes culinários. Não, mas eu tenho outras atividades também. Eita, não pode falar não, que o bichinho... Não, eu cuido de algumas coisas. Comida não é muito minha praia, não, mas tem as coisas que eu chego, arrumo a casa... Olha! Hoje tem que chegar lá e limpar a garagem, não é sério. Verdade? Eu faço. Vídeo não, quero que você vai lá, vou fazer um churrasco, você vai lá pra você ver. Perguntar lá as mulheres. Tem que ter registro de 1 ano, viu? Porque não vale não, tu De um dia só não vale, né? Só de um dia não, tu seja esperto, filho. Fechemos por hoje. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigado, Josi. Cicobi, distribuidora de bebidas é CS distribuidora de bebidas. E não esqueça do La Forneria, são os nossos parceiros. Agradecer mais uma vez, Josi, o Márcio, que estiveram aqui presente com a gente. Você participou ativamente do nosso podcast de hoje. É maravilhoso. Nosso querido Sérgio, que é sensacional, emblemático, histórico. Olha pra isso. Tá com a Shima muito lá embaixo. Gente, até o próximo. Pois é. Né? Dá aquele joinha, se inscreva no canal, como o Sérgio costuma fazer. Eu não consigo fazer, não. Mas ele dobra a mão todinha e vira a mão. Ele vira a mão assim. Eu não sei essa capaz. Assim? É muito treinamento. Isso é o que, gente? É o sininho. É o sininho. É o sininho. Pronto, vai lá, gente, no sininho. E até a próxima edição. Um abraço, gente. Tchau.